não Essas sabia. lentes da verdade aqui, elas trazem coisas interessantes. Mas eu queria entender assim, o que para você realmente doeu ou não doeu essa transição? Quando você fazia a transição de consultor para sócio? O que passava pela sua cabeça, pelo seu coração? Você queria estar mais dentro do negócio ou você queria ganhar mais dinheiro? Exato. Assim, Exato. boa pergunta, Galo. Eu acho... Você responde de advogado, né? Responde advogado, A pergunta é alternativa, ou um ou outro. Depende, Exato. depende. Exatamente, Excelência. Boa. É sobre isso, Excelência. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu tô aqui com um cara que é multiempresário. Ele diz que é advogado, eu não acredito muito não, mas ele tem um grupo empresarial que tem indústria de alimentos, restaurantes, mercado de eventos, mercado imobiliário, tecnologia, produção de filmes, marketing, coworking, infoprodutos e plano de benefícios. Eu estou aqui com o Leandro Herbert. E a lista continua, né? Continua, pior que continua. E para apimentar essa conversa, estou aqui com um co-host mais do que especial, Grande Galo. Isso aí, obrigado mais uma vez por estar aqui. Foi o podcast mais instigante que eu já participei. Era para ser 10 minutos, virou 2 horas. Exatamente. Né? Então tá bom. Bom, falar um pouquinho de mim. Obviamente que já tem muita coisa na mesa. Então eu sou um cara que começou na área de tecnologia, virei empreendedor, virei empresário, depois virei executivo de multinacional e depois eu virei doido e comecei a investir em startup. E essa última fase me trouxe a conhecer pessoas maravilhosas, como o Saulo, por exemplo, uma comunidade bacana que a gente tem aqui em Brasília, de empresários, muito interessante. E hoje eu estou agora me dedicando a mentorar, tentar realmente devolver um pouco para essa galera o que a gente viveu todos esses anos. O Galo foi um dos episódios mais elogiados e mais comentados aqui no Rainmakers. A gente vai deixar aqui na descrição o link para quando você termine isso aqui, você já vai fazer a maratona do episódio do Galo. Mas vamos aqui pro Leandro. Quem é Leandro Herbert? Quem é Leandro Herbert? Vamos lá. Cara, eu me defino como um enxadrista. É o jeito mais fácil que eu consigo me definir quando eu estou numa ocasião como essa. Porque o enxadrista, ele entende ali o tabuleiro dele, ele reconhece as peças, e aí ele, por meio de suas estratégias, ele consegue chegar no fim, né? Que é dar ali o checkmate. Cada um tem um destino pro seu checkmate. Mas, no mundo normal, né? Eu vou me definir, eu sou um advogado, tenho uma veia empreendedora muito grande, desde pequeno. Tudo começou com um skate, né? Por conta de um skate, eu aprendi a fazer mágica, e aí tudo seguiu. Que história doida, né? É o Bob Burnquist que está aqui com a gente, Galo. Sabe que tem um episódio dele com o Bob Burnquist, né? Então, vai ficar na descrição aí também para vocês. Também. Legal. Sou fã do Bob. Quando eu vi, foi o primeiro episódio que me conectou com o Remakers, inclusive. Muito bom. Maravilha. Mamãe não ia me dar um skate. Não tem dinheiro e tal, não sei o quê. Pai saiu de casa muito cedo, minha mãe não tinha recursos, criando eu e minha irmã e tal. Eu falei, cara, eu vou resolver meu pepino aqui e a coisa vai andar. E eu queria um skate. E aí, por conta de um skate, que eu não tinha dinheiro para comprar, eu na escola aprendi a fazer mágica com meu melhor amigo, que fazia mágica lá. E ele fazia mágica, juntava uma turminha e ele cobrava para fazer mágica, para as pessoas verem ele fazer mágica. Eu falei, uau, vou aprender a fazer mágica. Só que os meus métodos foram meio controversos. Eu posso falar dessas coisas aqui? Pode. Tá bom. Só tá a gente. Eu não chamei a galera para fazer mágica para eles. Eu cobrava para ensinar a mágica que o amigo tava fazendo. Puta, Mr. M é você. Mr. M. Tava Mr. M. Pois é. E com o dinheiro que eu levantava, acabando com a mágica e com o show do meu brother, eu fui juntando grana e consegui comprar o skate? Não. Eu comprei as tábuas e os corrimãos. O corrimão, parafuso, não sei o que e tal, para fazer uma pista de skate. Para alugar para os outros. E aí eu fiz um campeonato. E aí, lembra do xadrez, a peça, o tabuleiro, as peças? E aí eu cobrava ingresso para as pessoas irem andar por X tempo. E eu ficava cronometrando o tempo que as pessoas andavam. Tu tá de sacanagem. E dinheirinho na mão, skate para dentro. Aí eu comprei meu skate. Aí eu me tornei um bom skatista e tal. Mas eu falei, porra, esse caminho da mágica é top. Aí eu comecei a fazer mágica. Aí eu fiz mágica em restaurante, levantei dinheiro, servi em restaurante. Moleque. E aí, nesse meio de campo, fui conhecendo pessoas
Posso ir contando aqui? A história Vai, tem brabo. Tem memory card é aí? brabo. Então vamos. Pega a pipoca aí e chama outra garrafa de vinho que é longe. Pronto. E aí, cara, eu fui fazendo mágica eu fui conhecendo muitas pessoas. Uma dessas pessoas que eu conheci, ela me levou para me apresentou para um grupo que era de guia de turismo. Só que eu tinha 16 anos, né? E nessa altura eu só estudava, fazia capoeira e fui apresentado esse guia de turismo, para esse grupo de turismo. E eu comecei a dar aula de capoeira para crianças. Eu fazia mágica na rua e os meus campeonatos de skate. Aí eu me tornei um estagiário daquela empresa de turismo. E comecei a viajar e tal, e vendo aquilo, não sei o quê. Bom, em determinado momento, eu não vou dizer qual é o nome da empresa de turismo, porque ilegalmente eu comecei a Certo. profissionalmente viajar e eu tocava os grupos e tudo mais. Então, fiz muito Beto Carreiro, muito Hop Hari, muito Wet n Wild, fiz muitas, assim, e tinha um almoço lá no Beto, no Hop, eu era o cara que ia pro palco pra entreter a galera que tava ali almoçando e tudo mais. Ou no skate. Não. Aí já Só era... chega teu microfone. Era mais puro perto, entretenimento mesmo. Aí era animação, eram dinâmicas que fazia e tudo mais e tal. Nessa época, meu joelho já tava começando a ir embora e já não dava. 16 anos? Não, aí eu já tava com 17, mais ou menos. Ah, tá. Não, Tá bom. Aí foi muita coisa. Mas dá até pra voltar um pouquinho, né? Quando eu disse que essa minha veia empreendedora ela é meio contraditória. Na escola eu montei um clube da luta. Eu fazia mágica também. Você queria ser o Brad Pitt. Tinha um campeonato de Não, eu skate. tenho certeza que ele não queria ser o Brad Pitt. Ele queria ser o Don King. Exato, Olha aí. o meu negócio era grana, não era... Boxe dá dinheiro. Eu não É quero lógico, apanhar na cara. Eu quero Segui a ser o sua Don linha King. agora, Lógico. gostei. É lógico. Então, Don assim, King, para mais novos, o grande empresário do boxe, que era do empresário do Mike Tyson, e do cara que desafiava o Mike Tyson, ele era empresário dos dois. Quem ganhasse, ele botava dinheiro no bolso. E rolava isso. Criei praticamente uma casa de apostas dentro da escola, que minha mãe era professora e eu tinha gratuidade. Então era meio complexa a relação, mas enfim, consegui me formar e sobrevivi. Então eu toquei muito tempo como guia de turismo, viajando o Brasil. Passava assim, mês sem pisar em casa. E aí, até então que eu conheci a minha atual esposa. Tô com ela há muitos anos. Tô com ela, vai fazer 18 anos. Ela fez tu aqui, tá... E aí eu fui acalmando o espírito, aí parei de viajar, já não andava de skate, estava já iniciando ali. Estava iniciando, não, estava do meio para quase o final da faculdade. Tô saltando aí. Aí, estagiário, quando ainda na faculdade eu passei em 2 concursos de banco, eu cheguei a assumir. Quando eu peguei meu AB, eu pedi exoneração. Pedi exoneração para advogar no escritório cujo dono não tinha um AB. Top. E aí, tinham muitos Cadê o compliance, processos. Galo? Cadê? Chama o compliance. Você não veio para cá pro compliance não, né, Galo? Não, vou ter que assinar um NDA. Eu não posso dar nomes, a história eu conto. E aí eu fiquei à frente do escritório, né? Era o famoso boi de piranha que chama, né? Então era o cara ali com a AB. E eu sabia lidar com as pessoas, né? A fase de guia de turismo me deu essa noção de como lidar com o público, com a massa, manter as pessoas envolvidas, né? A gente viajava de ônibus com um monte de criança, tinha que lidar com os pais dessas crianças, com os profissionais das escolas, né? Viajava com criança. Bom, aí peguei meu AB, pedi exoneração e segui, comecei a advogado aí no âmbito do direito empresarial. Atuando nisso, lidei com muitas empresas e aí minha vida começou a tomar uma outra proporção. Enquanto eu ia atuando com essas empresas, eu ia trabalhando a minha veia empreendedora e também ia montando pequenos negócios. Sabe, quase que me testando ali, né, para entender a coisa. E então aí eu montei uma empresa de tecnologia, tinha uma de marketing, eu assessorava algumas entidades sem fins lucrativos. E eu cometi alguns erros nessa minha carreira, já antecipando a resposta para uma pergunta aqui. Já antecipando a resposta para uma possível pergunta, né, de qual é o meu mega erro. Eu, enquanto consultor e advogado dessas empresas, eu consegui desenvolver uma relação muito boa com os empresários. E aí eu cometi o erro, eu era caro, né, já novo, assim, 23, 24 anos, eu já... Naquela época, para o meu entendimento, eu cobrava caro para fazer o que eu fazia. E ficava complicado para o empresário... Cobrava caro não, cobrava bem. Cobrava bem. Era caro mesmo. Bem. E aí eu cometi o erro de ceder e começar a virar sócio dessas empresas. E aí, assim, eu fui sócio de um
lar de convivência para idosos, fui sócio da maior empresa de formação de vigilantes e brigadistas de Brasília, de clínicas de saúde e tudo mais. E aí esse foi um grande erro meu. Era melhor ter continuado como sócio, como consultor. Não sei as experiências de vocês enquanto consultores, eu tinha muito... era muito claro para mim. Enquanto consultor, eu fazia chover, mudava, transformava a vida daquelas empresas. E quando estava tudo ok, aquilo ficava caro, a pessoa queria ter ali comigo, virava sócio, só que a vida entre sócios é diferente da vida de um consultor e tudo mais. Tal. E ali, naquele dia a dia, eu tive problemas. E algumas dessas empresas ainda estão no meu portfólio, né? Ainda tem um pinga-pinga ali desse passado. Mas o mais legal que aconteceu e que me pivotou de advogado empresarial / consultor empresarial para o que eu sou hoje, que eu vou chegar e vou explicar, foi as instituições de longa permanência para idosos. Uma ligação claríssima, né, cara? Eu já estava esperando que viesse. Ia chegar nisso, né? Lógico. É que você tem que conhecer o coração dele para você entender como é que o cara fez essa ponte, entendeu? Eu advogando e dando consultoria, eu assessorei, cara, aquela época lá, praticamente todos do Distrito Federal, assim, né? Ou advogando ou dando consultoria. Foi uma atuação muito grande, né? Interditando, desinterditando, reformando, brigas judiciais. Cara, tudo. E naquele ecossistema também, sabe? Dos idosos. Lidei com muita curatela, com muito inventário, muita coisa. E aí, num determinado momento, o Ministério Público me propôs assessorar uma entidade sem fins lucrativos que estava bem complicada, né, no dia a dia dela. Problemas financeiros, administrativos e ia ser interditada. E a promotora, né, daquela época falou: Leandro, você tem fama de ser careiro, mas você resolve as coisas e seria muito importante, muito relevante se você pudesse assessorar esse lugar. Só que eles não têm condição de te pagar. Aí eu falei: não, pô, estreita essa ponte aí e tudo mais. 2 dias o cara me ligou. Enfim, descobri algumas coisas, comecei a assessorar, foi um pro bono, né, que chama. E me envolvi muito com aquilo. Por algum motivo, aquele lugar mexeu muito comigo. Né, como tem coisas delicadas na história, eu não vou dar o nome do lugar, né, no meio do caminho, porque já vou falar algumas questões sobre o lugar. E aí, assessorei, comecei a ajudar, e o cara decidiu sair, por N motivos. E aí eu me candidatei a presidente da instituição. Falei, pô, se eu conseguir resolver a vida de tantas outras instituições, com o que eu sei, aqui não vai ser diferente. E foi aí que eu tive assim, um golpe, eu desceu quadrado. Falei, cara, eu não vou conseguir ajudar isso aqui. Lá precisava de muito mais, inclusive de muito dinheiro. E eu não podia dilapidar o meu patrimônio. O buraco era mais fundo do que você imaginava. Era bem mais fundo. E naquela época, né, eu falei, cara, eu não resolver isso aqui vai ser ruim para minha carreira. Mas também estava mexendo com o meu brilho e também tinha um lado emocional, tinha um misto, né, de coisas ali envolvidas. Sim. E aí, cara, nessa época, eu conheci um amigo, cara, o Danilo. Danilo me apresentou o ecossistema do marketing, em especial o mundo dos lançamentos de infoprodutos. Isso era que ano? Isso aí eu acho que era de 16 para 17, alguma coisa assim. Então, pegou bem no início. E exatamente nessa fase, os meus filhos tinham recém-nascidos, né? Então, eles, na verdade, tinha um tempinho já que eles tinham nascido, só que um gap que eu fiz aí, eu já estava advogando só em casa, para ajudar a minha esposa com os meus filhos. São gêmeos, eu tenho um casal, Pepe e Duda, papai te ama. E ali eu fui... Eduardo ainda, Maria Eduarda e João Pedro. Eduardo. Tá vendo? Coincidência, é? Não, é porque Maria Eduarda é um nome que nós temos, assim. Ah, pode crer. E aí eu fui para casa para ajudar minha esposa e tudo mais e tal, então já estava naquele ecossistema trabalhando de casa. E aí esse amigo meu falou de lançamento e tal, eu entendi, eu morri em muquirana, cético, eu falei, eu não vou pagar para esse galego dos olhos verdes que está mostrando a tal da fórmula de lançamento. Esse tal de Érico Rocha. Cara que eu amo, tenho o maior orgulho de ser aluno dele, defendo e propago isso aí por onde quer que eu vá. E aí eu fiz a engenharia reversa. Eu sou bem daqueles cases que ele fala, né? Ele fala muito. Ou seja, foi o seu mágico de novo, né? Fui tentar... Boa, galera. Só que dessa vez você não contou pra ninguém. Exato, lógico. Aí, esse meu amigo, ele não tinha comprado também, mas maratonando, que o Érico tem muito conteúdo na internet, né? E eu fiz a engenharia reversa e lancei para ajudar o abrigo.
E aí eu criei uma vaquinha, fiz um evento, fiz alguma coisa para captar recursos. Cara, e deu super certo. Deu super certo. Aí eu cheguei em casa, minha mulher... Por que você não faz isso pra gente? Falei, uau. Tá fazendo pros outros. Toma. As crianças estão precisando de leitinho. Exato. Aí é onde ratifica, né? Por trás de um grande homem, ao lado de um grande homem, tem que ter uma grande mulher. Ela sempre foi, na minha trajetória, uma pessoa extraordinária. Ela me mudou desde lá de trás, né? O cara que fazia gambiarra e rolo na escola, mágica, skate, não sei o quê. Ele fazia gambiarra agora no lar dos idosos. Para ajudar os idosos. Tudo bem, pô. Pra ajudar os idosos. E aí eu fui fazendo esses lançamentos e tudo mais e foi ajudando. Foi oxigenando ali, pessoas indo, né, doando e tudo mais. Esse lar em específico não tem nenhuma contribuição do governo, não tem nada e tal, por questões de zoneamento. E, enfim, deu certo. E aí, cara, essa altura eu já estava bem afastado da advocacia, encantado com o mundo do marketing. E aí eu falei, agora eu vou meter marcha nisso aqui. E aí foi muito preparo, muito estudo, muitos cursos, muita formação, muitas mentorias, muita doideira também. Aí você virou um dos pioneiros desse mercado, né? Cara, eu Érico Rocha. posso dizer que sim. Eu comecei muito ali na hora que os players começaram a surgir. Uhum. Então eu vi gente que, pô, hoje é gigante, né? Começando. Então foi muito legal estar ali. Estive nos masterminds dele também. Consegui ter ali as premiações, né? A gamificação dele ali, né? De sucesso dentro do mundo de lançamentos. Aí não só mais, né, focado em abrigo e tudo mais, mas profissionalmente. Então me tornei um lançador. Sua mulher aplicou em você o princípio Dercy Gonçalves, conhece não? Não. Uma vez perguntaram para Dercy por que ela não contava piada na rua. Ela falou, vou te dar de graça o que eu posso a única coisa que eu posso te cobrar. Perfeito, isso aí. Então, volta e meia você tem que... Isso é uma coisa que eu uso muito, né? Isso é bom. Você tem que ter a noção. Forte, você tem que ter a noção até do que você está dando de graça. Né? Isso é forte. Cara, isso no mercado de produção de conteúdo é muito interessante isso daí. E aí, cara, eu me tornei um lançador. O lançador é o quê? É o cara que chupa cana, assovia, dança, faz tudo ao mesmo tempo. Então, ele entende de copy, de tráfego, de storytelling, de estratégia, ele entende da... porque hoje esses profissionais estão segregados, né? É um cara que faz copy, outro cara que faz tráfego. Nessa época aí, meu irmão, tudo, né? E eu vou te dizer, ainda hoje, tem a figura do lançador é uma das figuras mais raras que tem. Né? E o Érico muito bem posicionava. É muito mais fácil você achar 10 experts do que 10 lançadores bons. Sim, porque você tem que ter a visão estratégica de tudo, conectar as coisas. Exato. E tô longe de estar entre os melhores e os grandes players, mas assim, foi o que me ajudou a transformar a minha vida, a conquistar tudo que veio daí em diante. A minha parceria com o meu atual sócio, que, pô, pra mim é uma mega referência, o cara é um sábio, virou um irmão, um amigo. Começou em virtude do marketing, em virtude de lançamentos. Então isso foi muito legal e a partir daí surgiu aí a história que você contou, né? Restaurante, etc e tal. Exato. Eu contei tudo que não envolve isso. Não, mas aí você preparou a base. Vai lá, Galo, você tem alguma pergunta para fazer para ele? Manda bala do meu passado. Eu fiquei... E olha que eu conheço a figura, né? Mas estou conhecendo mais ainda agora aqui, né? Essa parte você não Essas sabia, lentes da verdade aqui, elas trazem coisas interessantes. Mas eu queria entender assim, o que para você realmente doeu ou não doeu essa transição? Quando você fazia a transição de consultor para sócio? O que passava pela sua cabeça, pelo seu coração? Você queria estar mais dentro do negócio ou você queria ganhar mais dinheiro? Exato. Assim, Exato, boa pergunta, Galo. Eu acho... Você responde advogado, né? Responde advogado. A pergunta é alternativa, ou um ou outro. Depende, Exato. depende. Exatamente, Excelência. Boa. É sobre isso, Excelência. Galo, eu acho... Eu tô pensando aqui a respeito, mas assim, eu era um consultor bem-sucedido daquele negócio. Você quer que eu conte como que era o contrato? Era muito doido, eu conto rápido. O meu contrato era difícil de negar, porque eu chegava pro Galo, você tem aqui uma empresa, você tá com dificuldade nessa empresa e tudo mais e tal. E eu falava, sua empresa tá no vermelho. Ok. Eu só vou passar a receber quando eu estabilizá-la no positivo por X tempo. Tudo bem, legal. Justo. Aí a pessoa falava, só no sucesso. O máximo que vai acontecer é você perder seu tempo, meu tempo, não vou te pagar nada até agora e lá tal. E aí dava certo. Deu certo muitas vezes. Aconteceram vezes que deu errado. Mas deu certo no mais das vezes. E em 6 oportunidades.
6 oportunidades. Eu saí de consultor para sócio. Todas deram errado no momento da sociedade. Então eu devo isso à imaturidade. Eu queria entender o que estava no seu coração nessa transição. Por que eu aceitei isso? Exatamente. Eu criei um vínculo com o negócio. Eu coloquei o negócio num vento de proa ali, tirei do vermelho e botei no verde. Então eu sabia o que eu próprio estava projetando, porque eu já vinha com o negócio há algum tempo. O negócio estava na minha mão, eu tinha um mapa e muitas vezes eu pivotava o negócio. Não foi algo que você propôs, pelo que eu entendi. Nunca. Pessoas viravam, cara, nossa, você me ajudou agora, o negócio tá ótimo, mas você ficou caro. Então... Não falavam assim. Chegava como uma boa notícia. E parecia ser, e de fato não parecia ser um... vou botar ele como... Ninguém vai botar um como sócio para depois diluir uma sociedade sabendo dos problemas. Já vi coisas dessas acontecendo. Meu Deus, aí é golpe. O ninguém foi generosidade sua. Então, assim, soava como uma boa notícia. Parecia ser. Cara, pô, isso tá muito bom, olha o que você fez e tudo mais. Daqui a pouco você vai para uma outra empresa, pô, vamos virar sócio. Eu falava, caraca. Tipo, a pessoa não ia me cobrar nada. Faz sentido. Eu sabia para onde eu tava levando o negócio. Falei, pô, na hora, bora. Então era isso. Era isso. Mas vamos era tentar... a crença de que o negócio ia funcionar e, óbvio, eu ia ganhar dinheiro. Colher o aprendizado aqui, que eu acho que é a busca do galo. Qual que é a diferença do consultor pro sócio? Que um dava certo e o outro dava errado. Boa. Tecnicamente, não sei te explicar a diferença de consultor e sócio, fora a obviedade da posição, sim, né, o papel. Mas era no dia a dia, no relacionamento interpessoal. Enquanto consultor, era muito simples, era fácil e era usual. Você me fazer uma pergunta, eu te pontuar, colocar as linhas ali e você assumir que, porra, aquilo ali, porque tudo que esse cara tá falando tá dando certo. Faz isso aqui. Faz isso, sabe aquela figura do consultor, o sábio, o guru e tal. Virou sócio. Cara, era diferente. Aí tem a divisão da... Não sei se tem um pouco de ego. Responsabilidades. Com certeza tem ego. Eu acho que o problema é muito mais o ego, Galo. Não era responsabilidade porque isso tudo aconteceu porque eu assumo responsabilidade. Eu jogo mesmo nas como minhas consultor, costas. você assumia Mesmo como consultor. Por isso vinham essas oportunidades. Mas eu tenho a impressão de que, assim, enquanto consultor, você meio que dá as cartas e tá tudo certo. Só que eu não mudava o meu modus operandi quando eu virava sócio. Então eu acho que faltava essa malícia. Entendi. Pode ser isso. Você mudou o chapéu, mas não mudou o comportamento. Exato. Eu falava, não, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tarará, tarará, tarará. E pela minha comunicação com as pessoas que estão envolvidas no negócio, aquilo ia fluindo. Aí, por exemplo, na área de segurança. Aconteceu isso na área de segurança, na maior empresa de formação de vigilante brigadista de Brasília. E as empresas de segurança, você conhece esse ecossistema, você sabe como é que é. Eu virei dentro da empresa a referência. Não mais a minha sócia. Como era antes, enquanto eu era só um provavelmente consultor. tem ego. Então pode ser isso, mas pode ser também. Eu não soube flexibilizar, eu não soube entender aquilo ali e manobrar. Fato é que, depois que eu parei de fazer isso, e aí eu entrei no mundo do marketing, né? Então já tem algum tempo, então né, isso parou de acontecer. E eu tive sociedades de lançamento e tudo mais, e aí nessa fase já não tinha esses problemas. Tinham outros. Mas quando você diz que deu errado nessas 6, deu errado o quê? Elas começaram a voltar para o prejuízo? Sócio. A relação é que sócio. deu errado. Se tornou insustentável e eu saio antes da festa acabar. Eu não espero dar problema, eu boto o meu chapéu, cara, foi você que construiu. Tava errado, eu botei no certo, mas tá tudo certo. Eu que cheguei de gato no navio. Nunca briguei, nunca processei. Ainda bem que você não me conheceu antes, cara, porque eu teria resolvido seu problema e você não estava rico aqui agora, milionário. Pô, já pensou que merda que é essa? Não é? Pois é. Então, são os aprendizados da vida. É isso aí. Tá certo. Eu digo que esse não foi o principal, mas talvez um dos principais erros da minha carreira, mas acabou que foi um dos principais acertos, porque me trouxe uma maturidade que depois me fez conseguir andar com mais serenidade, mais atento ao que o outro ali também nessa relação, né, de sociedade e tal, vai pensar, como ele vai se comportar e tudo mais. Então, voltando para o enxadrista, eu paro para olhar melhor e lidar não lidando, não estou dizendo que pessoas são peças, né, mas é uma analogia, lidar melhor com essa relação. Então, eu mudei muito no meu comportamento, no meu modo de agir. Mas hoje você é sócio de novo, né? Sou sócio de novo. E antes de acontecer isso hoje, que eu tenho um sócio há 2 anos, nesse gap aí, da hora que eu assumi lá o abrigo, né, até agora, eu tive vários sócios em lançamento de infoprodutos. E muitos deles eu demiti para entrar nessa nova empreitada que eu tô. Tá, mas nesse caso desses outros sócios, vamos chamar da segunda fase sua de sócio,
você já era o principal. Quer dizer, era você que estava agregando essas pessoas ou esses empresários para você? Sim, na figura de lançador. Sim. No início, na figura de lançador, eu paguei para lançar as pessoas. Eu chegava para o Galo e falava, olha, cara, eu tô começando nisso, eu entendo que eu tenho jeito para coisa aqui, vai dar certo, vai dar bom, mas eu tenho que te provar isso. Você é o expert aqui, tem outros lançadores, né, naquele ecossistema com a maturidade, né, de quem está começando. Deixa eu só fazer uma explicação aqui. No mundo de lançamento, o lançador é o cara técnico por trás das câmeras, né? Que faz o tráfego pago, desenha estratégia, escreve copy, etc. O expert é o cara que aparece, é o cara que está ensinando ali. É o produto. Ele é o cara que cria o produto, o treinamento, o curso, enfim. Mas normalmente nesse ecossistema tem o expert, que é quem aparece, e tem um lançador, que é quem está por trás desenhando toda essa estratégia aí. Boa. Deixa eu facilitar. O lançador ele é feio e o expert tem que ser todo repaginado. Menos de Botox, harmonização facial. É por isso que eu tô assim. Lente de contato. Vai ver os experts que eu lancei. Tá todo mundo recalchutado. Exatamente. Esse é o problema. Exato. Eu vou chegar nessa parte aí também. E aí, assim, nessa fase de lançamento com sócios, eu cheguei a lançar muita gente ao mesmo tempo. Tirando os que eu rescindi para entrar na empreitada atual que eu estou, o que deu, eu não entrei em nenhum como consultor, então já começava como sócio. Então tinha gente que eu pagava para poder lançar, para mostrar que eu era bom e tudo mais. E aí o que entrasse de grana pagava esse dinheiro de volta e depois dividia? Era esse o acerto? Como é que era? Depois, no início era assim, eu vou pagar, vou fazer tudo e é tudo seu. Aí depois, opa, o cara sabe o que ele está fazendo. Beleza, então agora volta meu orçamento. Agora vamos dividir. Aí 20, 30, 50. Eu cheguei num ponto de falar assim, cara, eu não boto nada, eu não entro com equipe e eu tenho 100% dos 3 primeiros lançamentos. Cheguei nesse ponto, entendeu? Mas foi depois de provar, eu tenho um background aí pesado para você poder segurar isso. Tinha gente que falava, você é um doido, tchau, beijo. Tinha gente que falava, por que esse cara tá dizendo isso? Tem alguma coisa esse maluco aí, tá... Né? Não é possível que ele é tão bom de cópia assim. Tem alguma coisa aí que eu preciso ver. E aí, muitas coisas deram certo. De fato, eu lancei pessoas que eram conhecidas e lancei pessoas completamente desconhecidas. Né? Então, eu tenho um fato curioso. Eu lancei um ganhador do Dança dos Famosos. Olha que massa. Lancei um auriculoterapeuta. Lancei pilates para criança. O que é auriculoterapeuta? É acupuntura auricular. Sei, aquele que bota os pontos de semente, aquela semente, né? Semente, para parar de fumar. Também. Protocolo de tabagismo, tá ligado? Não, cara, o que nego lança Quem mais? E lancei pilates para criança, relacionamento, maternidade, marketing, muita coisa de marketing. Muita coisa de marketing. Basicamente foi isso. Comida, chefes, né? E aí, nesse ecossistema, a coisa foi funcionando. Eu estava ali dentro do armário e eu decidi sair do armário, Galo. E saí do armário. E me tornei coprodutor. E aí, por exemplo... Aí deixou de ser lançador, foi virar expert. Não, ainda não. Coprodutor. Então, por exemplo, o Saulo era a principal referência, mas às vezes eu aparecia. Em que cenário que eu aparecia? O Saulo ensinava alguma carreira. Por exemplo, o curso relacionado à auriculoterapia era para formar auriculoterapeutas. E depois de formado, você tinha... a vida é assim, né? Problema, solução, problema, solução. Depois de formado, você tinha um novo problema. Clientes. E eu entrava ensinando o cara a lotar a agenda. É isso. O meu curso era ensinando outros advogados a advogarem para startups. Então, eu fazia isso como coprodutor. Você entrava, agora você aprendeu a advogar para startups, então agora o marketing, como é que você capta esse cliente? É isso. É isso. Só que ali dentro do curso. Eu não aparecia. Aí, alguns experts não... Isso eu brinco que é a maldição do expert, né? O expert... Uma delas... É bom ouvir isso aí. Eu brinco que ele tem algumas maldições, né? Mas tem uma que é assim, você se apega tanto à sua expertise, você toma tanto o mundo que você vive e aquilo que está dentro de você como uma verdade, você sonha, você ferve por aquilo ali, que algumas coisas vão ficando de lado. Por exemplo, seu jeitão professor, seu jeitão vendedor, o seu jeitão apresentador, o seu jeitão comunicativo. E eu formava essas pessoas. Eu ensinava elas a se comunicarem, a fazer um pitch, a seguir a narrativa toda que era planejada 60, 90 dias antes. E aí tudo que acontecia em todo esse ciclo foi planejado por mim, que era o estrategista. Aí interagia com o gestor de tráfego,
com um editor, com um designer, com um expert e tal, não sei o quê. Aí o expert ia, fazia o pitch, eu falava, ó, tem que fazer isso, tem que assim, assado, tal. Quando você faz assim, seu rosto não tá aparecendo aquilo que de fato você tá comunicando. Quando você fala, enfim, ia modulando. E alguns experts não tinham jeito. Ou eu que não era bom, ou o cara que não tinha jeito mesmo. E aí eu comecei a aparecer na hora dos pits. Expert dava uma caganeira antes da live. Não tinha como desmarcar e eu aparecia na live e desenrolava. E isso ficou natural para mim por anos em nichos diferentes. Lancei fotografia também. Em nichos diferentes. Então eu entrava na live para dar um pitch sobre fotografia. Assim mesmo, cara, né? era um Jus Enrolando total. E funcionava. Por quê? Eu acho que a construção do que o expert já tinha feito era gigante. Já estava ali consolidado. E eu basicamente estava ensinando para a pessoa, mostrando para a pessoa que tinha do outro lado da porta. O lançamento é uma jornada, né? O cara já tinha construído. E aí, essa relação de comunicação com o público, com o expert e tudo mais, eu fui saindo do armário do coprodutor, fui aparecendo, e aí eu também fui lançando os meus produtos, fiz live 1 ano seguido. Enfim, aí fui lançando, a coisa foi andando, então atuei bastante nesse mercado e meu atual desafio é voltar a ficar concentrado 100% do meu tempo nisso. Então, para isso, hoje no meu atual ecossistema, tá fácil. Coloquei um CEO, coloquei uma estrutura. O tanto de empresa que ele tem aqui tá fácil. Mas eu quero dizer a você que tá aí assistindo a gente, para já deixar a sua curtida, lembra de se inscrever no canal. Comenta que você está gostando aqui, o que você está gostando desse nosso episódio do Rainmakers. Lembra de compartilhar e lembra também de acompanhar os nossos patrocinadores. O link de todos eles está aqui na descrição. E para você que é empreendedor, a gente faz uma recomendação especial da contabilidade Ad Valorem, que é o assessor, o braço direito contábil que todo empreendedor tem que ter. Uma contabilidade de confiança e de qualidade. A gente do Rainmakers recomenda demais a Ad Valorem. O link deles também está aqui na descrição. Eu quero te perguntar o seguinte. Manda. Eu gostei muito da tua definição de enxadrista. Show. Eu acho que isso requer uma grande maturidade em termos de autoconhecimento. Você lembra quando foi que caiu essa ficha que você conseguiu se definir assim? Lembro. Quando eu me frustrei de tantas pessoas perguntarem o que eu era e eu não queria dizer que eu era advogado. Eu não sou um empresário. Empresários podem ser empresário de qualquer coisa. É melhor dizer que você é maluco. Que E para tentar se encaixar numa caixinha, né? Eu falei, cara, eu de fato faço o quê? Eu sou um enxadrista e a minha especialidade eu sou um estrategista em criar ecossistemas. Então, em tudo que eu olho e que eu faço, eu olho com a ótica do growth para fazer aquilo virar um ecossistema de maneira estratégica. Não com o que eu quero. Se eu estiver me relacionando com um expert e se tratar de um lançamento, eu vou fazer isso de acordo com a ótica que o expert tem daquilo que ele vê, que é a visão de futuro daquilo. Obviamente, eu contribuo, eu vou entender qual é o mundo dele, o que ele está passando, o que tem no mercado. Eu mergulho naquele universo para apresentar para ele outras coisas. Porque tem o mal do expert. Né? Então, não necessariamente... Outro mal. Nossa. Tem vários males. Você vê que ele tem uma rusga com os experts. É legal. Ele tem um negócio ele vive deles, mas tem uma rusga com eles. Cara, mas assim, é muito legal lidar com o expert, porque o expert, ele vive tanto aquilo que ele ama, ele é tanto aquilo, né, que ele, cara, esquece de tudo. E eu não sou o expert em nada. Eu sou um bom generalista em algumas coisas. E aí, lidar com experts é uma coisa que te completa, que faz a coisa acontecer. Então, como que eu consigo interagir de maneira interessante na vida do expert? Criando um ecossistema para ele, fazendo ele chegar do ponto A ao ponto B, gastando menos tempo, dinheiro e energia. Esse é o meu papel enquanto estrategista. É fazer ele chegar no ecossistema ideal dele, gastando menos tempo, dinheiro e energia. Que é o que a gente também fala para o aluno dele, né? Você vai se tornar um auriculoterapeuta porque você sonhou a vida inteira em querer aplicar agulhas na orelha de alguém? Sério? Não. Você quer fazer pilates para criança porque você viu isso. Você nem viu isso em lugar nenhum, cara. Não. Então a gente transforma coisas que são apenas carreira, estão travestidas de carreira, em algo que faça sentido para a vida da pessoa. Gastando menos tempo, dinheiro e energia. E o expert, às vezes, ele não vê isso. Tá na cara dele. Mas ele é tanto a coisa que ele não vê que ele é uma porta para aquilo. Eu brinco com os meus experts assim, ó, você tem que aprender a balançar suas chaves
Porque as coisas que... É meio poético isso agora, tá, gente? Eu acho que eu bebi muito bem. Você tem que aprender a balançar as suas chaves, porque muitas das portas que você quer destravar em você mesmo, não tá... A chave disso não tá com você. Assim como não tá com o outro. Mas é a sua chave que vai destravar a porta do outro e vice-versa. Então, se você não mostra a sua habilidade, se você não mostra o que você sabe fazer, você não vê o que o outro também pode destravar em você para te fazer chegar onde você quer, gastando menos tempo, dinheiro e energia. E aí a ideia do ecossistema é essa, é você trazer uma forma de sensibilizar esse expert das coisas que estão circundando ele, de como ele está afetando esse ecossistema. Também. E como ele pode ser afetado por ele, é isso? É isso também. Interessante. Muito da visão do ecossistema é eu ver como eu consigo extrair mais daquela coisa. Tem a parte comercial também, né? Eu penso muito assim também. Mas fora a parte que, de fato, é uma parte humana, que é uma parte que tem porque valor. Normalmente o expert ele não tem a capacidade comercial. Exato. E às vezes ele tem uma trava emocional de vender. Demais. Né? Por isso eu entrava nas lives. Exatamente, por isso ele trava nas lives. Porque a live tem todo um... É uma venda. E tem todo um script cheio de gatilhos, né? Então, o expert, ele gosta de... Tô falando isso porque eu fui expert, né? Você então, na verdade, você gosta de dar muita transparência. Eu tô me sentindo analisado aqui. Vamos analisar o Galo? Tô começando a ficar preocupado. Cara, não, mas vamos lá. O Galo é um típico expert. Exatamente. Ele tem uma energia visceral relacionada a tudo que lida com a área de governança. E a visão das pessoas, dos empresários e de outros experts na área também sobre isso. Isso, no mais das vezes, vai tendê-lo a enviesar por um lado, que é o lado que ele acredita. E ele vai colocar isso para fora. E isso é certo. Mas não necessariamente é a forma como quem precisa da solução dele vai enxergar aquilo de uma maneira a contratar. E aí ele perde. Ele perde o fit de Vamos lançar o Galo? Mano, tô tentando isso aí, tem um tempo, amigo. Rapaz, tem gente atrasada nessa conversa aqui. Tô tentando. Tem gente atrasada nessa conversa. Outro mal do expert, eles são cabeça dura. Mas a gente vence. Eu queria conectar isso que você está falando com uma coisa que está acontecendo no mercado digital, que é o seguinte. O mercado de lançamentos, ele explodiu. As pessoas, os experts e lançadores ficaram muito empolgados, muitos ganharam muito dinheiro e isso explodiu antes da pandemia. Na pandemia, então, nem se fala, porque era algo desconhecido do público, do cliente. Agora, muitos clientes já viram assim e falam assim, esse cara só está lançando. Esse cara vai me vender um curso. Então, começa a ter uma pecha de que o cara está lançando algo errado. Né? Ou que é algo... Não é só errado, é algo que esse cara está me passando para trás. É oportunista, né? Ele é oportunista. Então ele está me dizendo que vai me entregar um conteúdo gratuito, mas na verdade ele vai me vender alguma coisa. Só que como você bem falou, o próprio Érico, que é o pai disso tudo, ele entrega o conteúdo gratuito pra caramba. Pra caramba. Como é que você enxerga esse cenário de lançamentos hoje? Cara, eu enxergo isso com muita clareza. Assim como o vendedor de pão, o padeiro, acorda e tá todo dia lá fazendo isso, e é fácil de presumir que ele amanhã vai vender o pão, o cara que está trabalhando com o mercado de lançamentos, ele tem que parar de se preocupar sobre se será que a pessoa está achando que vai lançar? Porque existia isso, né? Faça sem parecer que exatamente. Isso e aquela coisa. Venda sem parecer que está vendendo. Pois é. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui agora é uma das principais formas de se vender da atualidade. Sim. Porque eu estou olhando para você, eu estou olhando para o Galo e o cérebro da pessoa que está assistindo, ele parte da premissa de que, olha, se ele não está olhando para mim, ele não está tentando me convencer de alguma coisa, eu não estou sob ameaça. E aí ele passa a se abrir com maior... As defesas dele, ele relaxa. E aí ele passa a ver aquilo ali. Então, por isso os cortes, os podcasts, isso viralizou. É por isso que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Exato, cara. Você é um baita enxadrista. 3D. E é muito doido, porque isso não significa que o padeiro não tá comum, que o lançamento não tá comum e tudo mais. No final das contas, tudo se resume a... E não acho que o mercado tá saturado. Não. Tá? Isso eu nem pergunto. E isso basicamente leva todo mundo, empurra todo mundo para uma coisa. Se você não tiver uma proposta única de valor, um mecanismo único que norteia e que é a sua bússola, né, do seu negócio, você vai afundar como num negócio físico afundaria. Então sim, o lead está mais caro. É lógico. As visualizações estão mais caras.
Existe a bullshitagem na internet. Sim. Tá complicado. Tem os mendigos da internet, das lives. Tem a prostituição das lives. O que são os mendigos da internet? Ah, bicho, você entra na live dos grandes aí, a galera tá com 1.000, 2.000 pessoas ativas numa live, é gente pedindo dinheiro mesmo. Ô, tô passando necessidade, não sei o quê. É verdade. E com esse negócio do Rio Grande do Sul, então, isso tá absurdo. exponenciou. E tem também a literal prostituição dentro das lives. Do mesmo jeito tem gente pedindo dinheiro, tem gente A pessoa tá aproveitando aquela audiência que tá ali para oferecer outras coisas. Exato. Então rola isso. E assim, o mercado online nunca foi um mundo paralelo. Quer dizer, até meio que foi há um tempo atrás. Era um mundo paralelo. Eu captava lead a 15 centavos, hoje o mesmo lead, sem mudar a segmentação, nem criativo, nem nada, é 5, 6 reais. Então o ROI diminuiu muito. Mas assim, basicamente, eu tenho um entendimento, Saulo, Galo, que isso faz as pessoas amadurecerem. E peneira. E tem que acontecer isso. Tem que haver uma peneira, que é a peneira da maturidade do seu posicionamento naquilo que você atua. E muitos experts estão padecendo por conta disso. Pelo mal da expertise, ele está dentro daquilo, ele não quer mudar o modus operandi, que já foi difícil de colocar ele naquele modus operandi. Aí hoje ele está vendo o ROI dele baixar. Ele está vendo uma concorrência e gente mudando. Aí o cara pensa, eu não quero ser aquele produtor TikToker que faz isso, faz aquilo. Cara, não precisa ser. Não precisa ser. Se você tiver... Só como tudo na vida, evolui, né? Evolui. As técnicas evoluem. Você tem que amadurecer nesse sentido e entender o que é a evolução do seu mercado e a sua própria. Eu fiz uma pergunta parecida pro Bruno Capanema, quando ele esteve aqui, que você conhece, com o Bindes. Eu vou deixar esse episódio na descrição, que é muito importante também. Ele diz o seguinte, eu aviso, conteúdo gratuito acabou, agora eu vou te vender. Exato. Agora, se você quer saber o que eu tenho para te oferecer, você fica. Se não, um abraço. Aquele famoso, te agradeço. Tem alguns caminhos. Exatamente. A partir de agora, você pode... sensacional. Essa pode técnica eu acho sensacional. Fingir que você não ouviu nada do que você falou e tentar fazer sozinho. Você pode fazer o que eu fiz, gastar todo o dinheiro que eu gastei, passar todos os anos que eu estudei e tudo mais. Ou você pode vir comigo, eu vou segurar na sua mão e seguir adiante. Mas a partir de agora eu vou te mostrar como essa porta funciona. Vou dar um exemplo do que o Leandro está falando. No final do lançamento, vamos supor que eu estou ensinando você que quer fazer um podcast como fazer um podcast, certo? Okay. Então eu passo uma produção de lançamento te provando que eu sei fazer podcast. Eu estou mostrando, eu sei, eu tenho um track record, etc. Eu tenho toda uma experiência. Autoridade. Uma autoridade, um conhecimento está comprovado. Eu vou te comprovando isso, te mostro um monte de coisa. Aí no final da live de lançamento, eu viro para você e falo assim, Galo, você quer ter o seu próprio podcast? Você tem 3 opções. Eu te entreguei um monte de coisa. Você pode pegar tudo que eu te entreguei e fazer sozinho, como eu fiz. Provavelmente isso vai te custar mais dinheiro e mais tempo. E energia. E energia. É a tríade. Né? Você pode ignorar tudo que eu te falei e simplesmente botar o rabinho entre as pernas e ir embora. Ou você pode comprar o meu curso, em que eu vou te ensinar a ter o seu próprio podcast com menos tempo, com menos dinheiro e com menos energia. O que faz todo sentido. Todo sentido. E tá claro. E tá claro. E a partir de agora, eu vou te mostrar como isso acontece. Pronto. Então, se você... tem uns que são mais enérgicos, viscerais, você era só um mendigo de conteúdo. Aí começa, tem né? uns que apelam, tem outros que falam, então se você queria vir só até aqui, tá tudo certo, porque agora eu vou te fazer uma proposta financeira. E cada um vai e faz isso. Mas assim, eu acho que foi ótimo o que aconteceu. Democratizou, força a gente a se lapidar, é uma peneirada que dá no mercado. Eu acho que tem que ter isso mesmo. Isso acontece, sou advogado, você é advogado, isso acontece em todos os nichos. Todas as profissões, todos os nichos. E vou te dizer, continuo tendo a clareza e a certeza de que é muito difícil nos próximos 10 anos alguma coisa ser tão poderosa quanto os frutos que se colhe do digital, de uma boa estratégia, de algo que consiga ser esta ponte clara. Eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso, fazer uma pergunta para vocês dois. O que eu vejo como uma causa principal, uma das causas principais nessa questão que eu estou colocando para vocês é o brasileiro. Isso é uma premissa que eu quero que vocês né, digam se ela está certa ou não. Ele já sabe que eu sou iconoclasta. Para não levar de volta. Exatamente. O brasileiro, ele tem... vender é pecado para o brasileiro. Nossa, cara, você está lendo minha mente, hein? Ganhar dinheiro é pecado para o brasileiro. Então, ou ele fala assim, esse cara quer me vender uma coisa como se isso fosse algo pecaminoso, assim, entendeu? Ele tá... O que vocês acham sobre isso? Por favor. Deixa eu te falar É pros dois. Não, mas tem um... Por favor. Cara, você está lendo minha mente.
Você está lendo minha mente, porque eu estava exatamente com esse negócio da venda girando aqui na minha cabeça. Entra num INSPER, num FGV, uma USP, uma FEA, ninguém fala em vender lá. As escolas de negócio não ensinam a vender. Harvard não ensina a vender. Ela ensina a gerir o negócio, traçar planos, fazer Estudo de caso. Nenhum estudo de caso é de vendas. Então, eu entendo o seguinte, esse negócio da venda ser um tabu, ser uma coisa suja, Sim. é algo que foi disseminado, não é? O termo vendedor sempre foi meio pejorativo. Sim, lá não vem é? um vendedor, me encheu o Lá vem saco. um vendedor, me encheu o saco e tudo mais. Assim, eu divido isso em duas categorias. Tem a parte verdadeira dessa atitude, que é aquele vendedor que usa as regras da persuasão, né? Quem já leu o livro sabe, Sim. da maneira perniciosa. Eu vou trabalhar com o conceito de escassez, vou trabalhar com o conceito de urgência, vou trabalhar com o conceito de afeição, e ele usa aquilo, ele explora o nosso lado humano. Fora isso, se você tem uma proposta verdadeira de valor, se eu sou capaz realmente de mudar o seu progresso humano, é meio dramático, mas é isso aí. Mas o tanto de gente que é transformada por alguns cursos e por produtores é absurdo. Exatamente isso. Minha vida mudou. Então eu creio o seguinte, que a gente não precisa também fazer campanha para desmistificar nada, porque é bobagem, mas a gente, como entregadores de valor, a gente tem que perder essa vergonha, esse pudor, eu acho que trouxa de não querer vender. E só para completar, eu li um negócio um dia muito interessante. O cara falou que toda vez que alguém vai vender algo para alguém, acontece uma venda. Ou a venda dele, ou a venda do cara de não comprar o dele. É uma venda também. E isso é uma coisa que passa desapercebida, que o cliente também tem o poder de venda dele, da venda da negativa. Não, eu não vou comprar agora porque... Normalmente ele tem que justificar, né? Estou pensando, vou pensar um pouco, tem que ver com a minha mulher e tudo mais. Então, eu não acho isso... A gente tem que realmente ser capaz de discernir. Eu, durante muito tempo, fui um técnico, como eu falei, e a minha vida mudou quando eu comecei a vender. E eu descobri que a minha venda era muito mais efetiva do que os vendedores mesmo, chamados vendedores, pessoal lá da área de comércio, porque eu vendia verdadeiramente. Eu acreditava no valor do que eu estava entregando. Não é? E eu acreditava tanto naquele valor que eu queria ser remunerado por ele. Coisa, eu acho que é um jogo justo, né? Legítimo, né? O que você acha sobre isso? A minha visão sobre isso daí vem desde da minha infância e da minha criação. A família, Brasília, servidores públicos, escolarização, estudo para concurso, né? Aquela coisa. O caminho da vida é estudar, se tapou formar ali, e passar por um concurso. Enfim, é meio polêmico essas coisas, né? Eu nem gosto de falar, né? Mas eu vou dizer o que eu ouvia, né? Polêmica! Oi. Eu ouvia, né? As pessoas falavam, você tapou a porta da riqueza e da pobreza e tal, não sei o quê. Então, vim de uma família que tem muito isso. E eu, com essa veia empreendedora, fui mudando e tomando outros caminhos, né? Para mim, a venda é uma troca de energia e ela pode ser remunerada. Perfeito. Né? Então, eu falo que uma venda bem feita, ela é sofrida. Né? Você não realiza uma venda, você sofre uma compra. Fruto do valor que você agrega nesse processo de comunicação. E isso ajuda, é uma coisa até que eu converso com muitos experts que tem essa trava da hora do vender, né? Porque isso é quase que tá no sangue da galera. E se o cara travou na hora, já era. Ele não vende, né? Faz Porque parte. a emoção... E não tem jeito. Passa, E é complicado, porque a quebra de naturalidade nesse momento, de realizar uma venda e tudo mais, tá? Isso tudo mexe realmente, igual você estava falando de gatilhos como escassez, urgência e tal. Essa questão da naturalidade na hora de realizar a venda é gatilho, é mental, né? Esse nudge acontece, não tem jeito. Mesmo quem entende disso vai passar por isso. Vendedores mais bonitos vendem mais. Ponto. As premissas válidas. Então, assim, eu falo, cara, faz o processo bem feito, agrega valor do jeito certo, tem o seu posicionamento, a sua presença, e em especial tem um mecanismo único por trás do que você faz, que você vai acabar sofrendo uma compra, ao invés de ter que realizar uma venda e suar pra caramba pra fazer isso. Então isso acontece. Eu acabei sendo vendedor de tudo que eu fiz na minha vida. Eu não fui um advogado de sucesso porque eu era bom de direito processual, porque eu era bom vendedor.
As minhas empresas, né? Porque, nossa, o cara é um mega consultor. Eu era um bom vendedor até de ideias. Né? E, obviamente, eu tinha que corroborar com aquilo, comprovar e tudo mais e tal. Claro. Mas eu sou apaixonado por venda. Eu acho que é um tabu. Existe sim, existe essa parada. Tem famílias mais tradicionais que falam, estuda, senão você vai acabar sendo um vendedor. Porra, Tem vou esse- quebrar sua espinha e te botar no circo. Lá. Tem É o que esse minha mãe ditado, falava. Era a né? melhor coisa Tua que mãe pode falava acontecer. isso? Falava que ia quebrar, que eles iam me sequestrar, quebrar minha espinha e botar no circo. E se eu não estudasse, ia puxar carroça de burro. Caramba, Caraca, que essa é psicologia nova. tranquila, né? Poxa. A Essa dona aí Ajuda é era nova. boa, cara. Caramba! Vou quebrar sua espinha é ótimo. Então, assim, pra mim é um. E eu lido com muita naturalidade com venda antes de vir pra cá hoje. Eu tava treinando sócios e o pessoal, o time comercial, a vender, botando a galera pra falar, pra vender, pra expressar isso. E mostrando justamente que é o que vem antes que faz a venda. Ela vai acontecer. Não tem jeito. E se você não vender, alguém vai vender a mesma coisa no seu lugar. É outro ponto que eu queria colocar. Porque assim, a gente está falando da questão do problema de vender parecer algo sujo. Mas tem um outro problema nesse mercado, que são os golpistas, os pilantras. Sim. Né? Esse é um outro problema que às vezes se mistura. Né? Às vezes o cara fez uma compra de um curso de um pilantra e ele botou todo mundo que está fazendo lançamento digital no saquinho dos pilantras. Inclusive sem ser curso, né? No mundo real, fora da internet. Exatamente. Acontece todo dia, toda hora. Exatamente. Mas um dia eu vi alguém falar o seguinte, que eu não lembro mais quem, e gostaria muito de lembrar porque eu achei incrível. Que é assim, cara, você que é um expert honesto, que tem conteúdo profundo, e você tem medo de estar vendendo, você está dando espaço para o pilantra. É isso aí. Porque se Tem você a tivesse... obrigação de vender. Você né? tem a obrigação De de vender. Boa. Porque se você é bom, você é honesto, você tem valor, você tem que ocupar esse espaço, porque não existe espaço vazio. Então, se você não está ocupando, é o pilantra que está ocupando. Então, a culpa é sua. Aí já o gatilho. Eu esqueci o primeiro nome dele. Não sei o que, é Hormose. Que ele é famosíssimo e também é um cara do digital muito grande, Hormose. E ele fala que quando você se cala, muitas pessoas podem morrer. Muitas pessoas vão ficar pobres. Muitas E outras pessoas podem não... falar no seu lugar, né? Porque outras vão falar no seu lugar. Outras vão falar. Então, o que preocupa é o silêncio dos bons, né? Literalmente. Exatamente. Então, mas aí eu tenho uma de volta para você, já na mesinha de ping-pong aqui. Boa. Startup. Por que startup não vende? Por que a gente... E esse tem sido o meu pensamento atual, para a gente basquetear aqui a conversa. Eu acho que talvez esse seja o elo faltante da conversa da startup, é que ninguém coloca a startup no molde de vendas, talvez porque ela é diferentinha. Talvez. Eu acho... Vai lá. Agora é isso, né? Quer dizer, a startup aprende a resolver problema com dinheiro, com recurso. Quando ela devia aprender a resolver problema com a execução da entrega e a experiência dos problemas que essa entrega traz. Eu acho que a tua premissa é... Porque assim, a startup boa que está seguindo a boa trilha, ela vende. Ela não está preocupada com break-even. Não, ela tem que se preocupar em vender só. Eu não falei nem de lucratividade. Isso. Só venda. Isso. Mas então, você perguntou por que a startup não vende. Eu entendo que ela vende. Não, se ela vendesse, ela testava o produto dela e ela não ia pivotar. Toda startup que pivotou é porque não vendeu. Então, mas ela fez um teste, viu que não vendeu. Não foi aceito. Não foi aceito o teste. Já tentou vender mesmo? Tentou. Então, Bom, eu vamos acho, lá. mas essa é uma linha divisória aqui, que eu tenho feito na minha cabeça. Se eu encontro uma startup que está mais preocupada com o nome da empresa, com Perfeito. o logo, Perfeito. com os títulos, eu sou Perfeito. CFO, eu sou CSO, Perfeito. eu sou CTO, eu sou CBO. Esses caras, ou então, como eu já conheci algumas startups que inclusive me iludiram, que eu achava o cara preparado porque ele tinha toda o timeline da evolução da empresa em termos patrimoniais. Não, nós vamos começar aqui com os angels, não sei o quê, os family friends. Faixa preta de startup. Né? E ele sabia tudo. Eu, inclusive, aprendi muito com ele. Eu paguei por esse aprendizado. Mas com tempo, dinheiro e energia. Ou seja, ele sabia muito mais sobre o que ele queria fazer com aquele negócio e vender o negócio no futuro ou passar adiante, né? Do que ele sabia do próprio então, desafio dele. Agora entendeu? eu entendi o teu questionamento. Deixa eu legal. melhorar a minha pergunta. A trilha da startup enxuta e toda essa literatura e essa mentalidade que eu acredito muito, ela fala que você tem que vender desde o dia zero. Então tá ótimo. Só que vender no começo é experimentar.
ok? Aprender. Mas veja só. A validação, ela tem diversos campos. Você valida diversas coisas. Uma é produto. A outra é market fit. No market fit, você valida se vai vender, qual que é o preço, qual que é a tua persona, etc. Muito bem. Então, ela tem que seguir esse caminho. Agora, é claro que tem startups, talvez a maioria hoje em dia, que não segue esse caminho. Aí eu concordo plenamente com você. Com o logo dele e tudo mais. Eu estava lá no Innova Summit numa rodada de investimentos como investidor. E a maioria das startups tinham esse perfil que você está falando. O cara me mostrou a ferramenta, o site, olha como é mais rápido que o meu concorrente. Dele tava lá. O logo, não sei o quê. Tinha um nome bacana também. Muito bacana, a ideia bacana. Legal, você faturou quanto? Entendeu? Eu vou dar um feedback, eu não vou falar o nome da startup, mas vou dar um feedback que eu dei para eles. Cara, a sua proposta de site, de plataforma, me parece ser muito bacana. Mas você está concorrendo com o Google e com o Get Ninjas. Só. Não, mas veja como minha plataforma é mais fluida que o Get Ninjas. Aí eu virei pro cara e falei assim, bicho, imagina que você criou uma plataforma que é 100 vezes melhor que o iFood, ok? Você conseguiu isso. Ainda assim as pessoas vão pedir pelo iFood. Não, você não desafia um incumbente assim de cara. Não, cara, você não tem como. Não tem como. O iFood dominou o mercado, então a sua plataforma pode ser 100 vezes melhor que o Get Ninjas. Ou você ainda está brigando com o Google e com o Get Ninjas. Então me mostre que você consegue vender, porque ele não tinha feito venda nenhuma. Aí eu entro como a considerar investir em você. Mas aí, nesse sentido, acho que você está completamente certo. Eu queria até saber a tese de vocês, que são investidores também. Eu estou numa fase investidor na minha vida e tal. Como é que vocês analisam isso? Deixa eu falar como é que eu faço. Que eu tenho certeza que é errado. Mas é uma forma como quer falar comigo. Como eu valido. Eu chego e pergunto, né? Algumas pessoas têm apresentado propostas pra gente e tal, né? A gente, né, nessa fase investidor e tal, até lá no nosso ecossistema, durante a semana algumas pessoas vão lá apresentar e tal. E a pessoa chega, você falou, eu vi assim, site, logo, cores e tal, e não sei o quê. Paleta de cores me irrita, cara. O cara falou da paleta de cores, eu expulso a sala. Não, porque a minha paleta de cores tá bom, próximo. Aí eu vou, claro. Sabe um que eu gosto agora, a turma do marketing, né? Vocês tinham, cara, a nomenclatura das coisas assim. São legais. Tom de voz da marca. Isso é maravilhoso. Senhora. Isso é tom de voz da marca é meu. A marca falaria merda? Isso é maravilhoso. Não, então não fale merda, não merda. Cara, eu chego, calma, segura, eu vou pra essa parte. Tô muito interessado, achei lindo, maravilhoso. MRR, ARR, churn, blá, 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 blá. Eu faço assim, umas 5 perguntas. Respondeu? Massa. Qual é o diferencial do mercado? O que você resolve? Para onde você está indo? Qual foi as cagadas que você fez? Quem já olhou isso e tal? Aí eu vou no meu processo. Porque se eu entrar no do cara, eu não fico 5 minutos sentado assistindo. Como que é esse impacto... A gente mudando aqui, né? O rumo da coisa. Mas é isso. Como que é a sua tratativa inicial? Eu tenho curiosidade de ver isso. Porque é um negócio que vem de mim, direto, assim. Então eu não tenho... Eu li também essa literatura toda, fiz os cursos, blá, 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 blá. Mas assim, é uma coisa que vem de cara. Fala, bicho, antes eu quero saber o que você fez. Em especial porque eu venho do mercado de lançamentos. E no mercado de lançamento é comum. Por exemplo, vou lançar um produto de governança. Eu não vou gravar o produto. Eu não vou preocupar com a cor, com o nome e tal. Eu vou construir uma jornada, vou botar as pessoas ali, vou fazer uma proposta e vou entregar ao vivo e tal, para eu ir depois iterar. E aí sim eu vou gravar e vou seguir. Então é o MVP ali do startupeiro, pra gente do digital. A palavra é, você falou, iteração. Iteração. Tá, mas como que é a lida de vocês nesse primeiro Tá, eu vou te falar o seguinte. combate? Eu exerço um papel muito mais de mentor do que investidor. Não sou um investidor profissional. Então, numa rodada dessa de investimento, eu quero dar o feedback pro cara. O cara fala, faz assim, faz assado, etc e tal, não sei o quê. E eu invisto um tempo nisso aqui. Beleza, faço isso feliz e tranquilo. Se eu fosse um investidor profissional, como você está se propondo a ser, eu seria obrigado a ir direto ao ponto, como você faz. Porque senão não tem tempo que dê para avaliar todas as startups que tem. Mas, e aí, é por isso que é importante definir tese. Porque quando você define tese como investidor, você, no final das contas, está definindo filtro. Você está facilitando o teu não. Contextos, né? Você está facilitando o teu não. Então, assim, se na tua tese a startup tem que estar faturando, bicho, tu nem recebe. Acabou. Bicho, é minha tese. É só uma ideia? Tchau, beijo. Bicho, eu conheço esse cara aqui, ó. Eu posso ter achado a ideia genial, magnífica, sensacional, etc. Mas não tá na minha tese. É a tese. É E tá tudo certo para todos os momentos. E tá tudo certo na tese de tá quem tudo certo compra pra todo... Agora,
faz parte de um ecossistema que não é amadurecido o suficiente como o nosso, que os investidores só queiram investir em startup que está faturando. Lá fora, não. Lá fora, PowerPoint, os caras investem. Entendeu? Porque faz parte da maturidade, porque aí entra o FOMO, aí é o outro lado. Meu irmão, se eu não investir nesse cara agora... Eu vou perder sabe, essa não é jogador de base que os caras estão comprando com 13 anos de idade? Essa é a analogia. Sim. Entendeu? Mas a gente não chegou nessa maturidade. Boa. Eu quero saber o processo do Galo. Galo. Não, então, eu concordo com você que eu cheguei nisso agora, mas a essa conclusão agora. No início era muita emoção e pouca razão, pouca ciência. Aliás, técnica, o Galo deu um dos melhores, dos ensinamentos mais sábios que eu já vi, uma das melhores pílulas, que é a história do cara, não invista na própria ideia. Não invista seu dinheiro na sua própria ideia. Explica. Ao investir o seu dinheiro na sua própria ideia, você mistura duas personas antagônicas, do investidor e do executor. O executor, ele sempre está animado. Aliás, quando eu falo isso aqui hoje, agora eu posso adicionar esse novo elemento. Depois de justamente seguir essa jornada da governança, eu percebo que a figura da governança como ideia, ela é a mediadora dessas duas pessoas. Perfeito. Por isso que uma empresa familiar pode sim sobrepujar essa maldição do investidor e executor na mesma persona, se ele incluir nessa multifacetada personalidade dele, uma personalidade governante. Perfeito. Né? Ele é dono, ele é investidor, ele é executor e ele é governante também. E se ele for família, ele é família também. É difícil porque a pessoa tem que... E aí você falou, é uma jornada de autoconhecimento. A gente começa a descobrir que, por incrível que pareça, para um negócio funcionar, você tem que ir talvez no pessoal mesmo, né? Tem um amigo nosso comum a todos nós aqui que gosta de dizer que o problema de toda empresa tem 5 letras, gente. Eu não concordo. Eu acho um pouco Galo, duro, né? Como os americanos diriam, people. Ou como os americanos diriam, people. Então, assim, eu concordo com o Saulo. Eu acho que se você está realmente disposto e se investir é um dos seus drivers de negócio, você tem que criar... Como tudo na vida, como tudo que você faz, você tem que criar uma metodologia. Se ela for ruim, você muda. Se ela não está funcionando, muda outra vez. Aprimora e tal, mas tem que ter, bicho. Então, vamos usar os venture capitals, né, os fundos de investimento famosos, como exemplo. Eu não os admiro, porque o investimento deles é muito técnico. Ele é absolutamente técnico, nada emotivo. Mas eles têm lá todo venture capital tem sua famosa planilha oculta, que eles simplesmente pegam os números que eles captam ou que a startup fornece, que é mais a segunda opção do que a primeira, jogam nessa famosa planilha e ela diz sim ou não. Estamos caminhando para isso aí ser feito por uma inteligência artificial, o que vai ser uma bosta, mas tudo bem. Vai ser pior ainda, né? Que a emoção vai estar... Mas se funcionar como primeiro filtro, eu acho que vai. Aí depois, para marcar a primeira reunião... Então pronto. Então você falou a coisa certa. Se isso é usado como um filtro qualificador, beleza. O feeling ainda funciona muito, a emoção também, né? E no final, eu já usei o discurso de que o mais importante numa startup era o time. E hoje eu acho que o mais importante numa startup é o timing dela. Cara, isso aí você mexeu com uma coisa que é interessante para mim. É o timing dela. Você pode ter um time foda, cara. Como eu já vi vários, assim, que caem de cara na lama. Nisso incluído muito o cedo. Founder também. Of course. Principalmente. Na verdade, ele tá falando dos founders. Eles principalmente. Eles principalmente. Interessante. Né? Você vê gente que... Ideias maravilhosas, ideias boas, time bom, funding adequado e o cara fracassa. Todas essas startups famosas que viraram unicórnio, Uber, Airbnb, iFood, não foram as primeiras. Todas essas tiveram outras tentativas muito semelhantes que, por diversas questões de timing, o mercado não estava adequado e tal, elas quebraram. Então, timing para você é... Então, assim, hoje, bom, eu tô realmente ando meio cético com isso e assim, conhecendo o teu trabalho, eu vejo que você está numa linha que eu estaria, que é de investir em brick and mortar, né? Investir nos negócios reais. Não, mas ele está investindo em startup também. Mas eu posso tentar ajudar vocês nessa linha de desenhar tese. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque assim, acabou que o ecossistema no qual eu estou hoje, que eu desenvolvi, né? A gente nem abordou esse tema, mas atual ecossistema acabou virando um imã.
E aí, nesse imã, chega coisa todo dia, toda merda, hora. Vamos então, lá. Vamos lá. Eu quero que você conte quais as empresas que você tem, quantas são, quantos sócios e agora o teu novo negócio. Tá. Eu só tenho um sócio na holding, que, cara, é um irmão, é um pai, é um sábio, é um guru para mim, né? O Rodrigo. O Rodrigo é um cara extraordinário. A gente brinca, né? Good cop, bad cop. Tem hora que ele não é para ele dizer quem eu sou e tem hora que não é para eu dizer quem ele é. Aí eu falo que ele é um cozinheiro e ele fala que eu sou um tocador de castanhola. Que eu faço TikTok e eu sou um tocador de castanhola. Pô, gostei dessa. E ele é só um cozinheiro, né? Leia-se, eu sou um lançador de produtos e ele é o chefe de cozinha. Mas ambos dos são maiores chefes de cozinha. na minha opinião, eu sou suspeito a dizer que eu o não cara sou suspeito e é bom, né? monstro. O cara é um monstro. O Rodrigo Sanches é hoje para mim, cara. E eu lidei com, olha que engraçado, eu lidei com muitos chefes de cozinha antes de conhecer o Rodrigo, por conta do marketing, que eu também tive agência para negócio local, ajudando negócios locais a lotarem agenda, restaurantes, a trazer pessoas e tal. Então, eu lidei com muitos restaurantes. Mas o Rodrigo, ele tá num nível meio fora da curva, assim. Ele olha, ele sente o cheiro e fora o tino de negócio dele, é um mega empresário. E, bom, sou eu e ele, a gente tem uma holding, e dentro dessa holding tem um braço de alimentação. Nesse braço de alimentação tem um food service, alguns restaurantes. Tem o Doc Cucina, tem o Lebiroski, tem o Cappuccino, tem o Rox Grill, Avenida Paulista, o The Plate. E a gente já trabalhou com hotelaria, com hospital, né? E dentro desse food service a gente abastece grandes operações que tem em Brasília, né? Os concorrentes. Inclusive concorrentes, pelo estamos que eu entendi, alimentando os concorrentes. E é legal, ecossistema, tem uma lógica por trás disso. Pô, isso eu admiro, hein? Qualquer pessoa que consegue reconhecer os seus concorrentes como stakeholder. Perfeito. Valioso. Mas isso pra você empresa tem dele. que reconhecer que no mundo das startups, essa história de ecossistema, eles pregam muito. Galo. Doeu agora, hein? Galo. É que eu tenho uma venture builder que tem um portfólio de startups, eles não se falam. Caramba. Porra, Galo, mas aí É você dificuldade, tem não, que mas dar Você tapa nessa... fomenta isso? Muito. Tem que dar um tapa nessa turma muito. Eu conheço um cara que é especialista em ecossistema. Mas sabe qual é o problema? Mas sabe qual é o problema? Eu O que ele conheço falou. um cara que é especialista em investimento de Então, startups, pronto, olha, chama pra então, conversar. estamos na mesa certa, então, para eu colocar para vocês o meu problema. O problema é que, como existe uma tese muito específica dessa Venture Builder, que é uma Que é tese a de Leve. Legal Tax, a Leve, que Certo. faz uma Legal Tax, eles são naturalmente concorrentes. E eles acabam virando concorrentes pelo amor do pai e da mãe. Porra. Porque, ou seja, é uma dificuldade. Você vê que o negócio virou freudiano. É freudiano. Virou totalmente, freudiano o negócio. Caramba. A minha proposta atual para resolver isso é montar a lá Moai conselhos coletivos entre eles. Ou vira todo mundo sócio um do outro. Mesmo. Eles não, isso é complicado. Os egos são muito aflorados, né? Mas isso é uma dificuldade também, que eu acho que ela é pontual e momentânea e tudo mais. Mas a ideia do ecossistema e a ideia de reconhecer concorrente como stakeholder é um respeito que eu tenho. Isso é muito legal, sabe? E eu ouvi, olha que engraçado, né? Bateu aqui agora. Eu ia falar uma frase que eu ouvi do Érico, né? Quando a maré sobe, os barcos sobem junto. E Menos os que estão furados. Menos os que estão furados. Mas E aí é legal porque é bom que eles peneira, afundem Mas aí mesmo. você descobre que é uma peneira natural. E você está descobre fomentando que o rei isso tá nu, também. né? E tem o corolário desse ditado, que quando a maré desce, todo mundo desce junto e quem está nadando pelado você descobre, né? Exatamente. Caraca, essa é boa. Vou adicionar essa. Alguém falava isso, era o quê? O Tem Roberto a história Campos? do rei, tem a história do rei Tanu também, né? Que é mais ou menos a mesma Quando a coisa. maré baixa, você descobre quem está nadando pelado. É o pessoal que estava vendido, nas opções, né? Então, assim, a gente acredita muito nisso. O food service que nasceu para fomentar as operações internas e tudo mais, tal, hoje também trabalha com clientes externos, grandes clientes. Fora esse braço de... Aí tem uma empresa de eventos, né, de AIB, né, uma empresa que realiza eventos, né, a parte de alimentos e bebidas, né? Aí tem um clube de benefícios, que é o Benefis, que, cara, é uma mega solução. Muito da minha tese é assim, eu não invisto em nada que eu não contrataria, geralmente algo que eu estou contratando, que eu acredito e que foi transformador para a gente. Obviamente, né, essa questão de investir é depois de validar números, etc.
E eu gostei muito do papo que vocês tiveram aí e tal, porque falo Nossos isso para os papos meus são sócios. bons, eu recomendo. Eu falo isso para os meus sócios. Eu tô comprando a energia ali também, entendeu? Então eu estou neste ponto de maturidade de aquisição. Eu valido, eu não compraria se a vibe, se a energia, se o sangue deles não estivesse presente. E até então, pelo menos, eu estou acertando. Tem sangue, tem investimento, os caras dão a vida ali pelo negócio que eles montaram e o negócio está prosperando. E eu dou muito mais nãos do que sim. Então eu acho que essa conjunção aí de fatores da minha tese, essas premissas, tem funcionado até então. Então tem o Benefício, que é um clube de benefícios, ele é um braço direito ali do empresário, ele auxilia o empresário, como eu e o Rodrigo nos beneficiamos. Nos restaurantes tinha um turnover muito grande, um baixo engajamento, uma baixa produtividade, e a gente foi buscar soluções do mercado para isso. Cara, esses caras fizeram a gente concluir que se você botar R$1.000 a mais no salário dele, você não entrega para ele o que essa gama de benefícios consegue entregar. Perfeito. E eles ainda dão um benefício que é extensível aos familiares. Então, hoje o Benefício ele atua no lazer, na educação e na saúde, e é uma solução fantástica. Resolveu o meu problema de turnover e eu já ouvi histórias hilárias dentro da empresa. Do cara que o funcionário tomou umas no domingo, não ia trabalhar e a mulher quase bater nele porque ele não perdeu o emprego, porque ela estava fazendo um exame ginecológico, o filho estava conseguindo se tratar por conta da acessibilidade que esse clube de benefícios entrega. Então, depois da gente ter uma empresa transformada por eles, nós tivemos a felicidade de conseguir investir. Inclusive, eles são mentorados pelo Galo aí há algum tempo. Benefício com Z. Full disclosure. Open Kimono. O Instagram deles Open Kimono. Benefício com Z.br. O Instagram deles. Então, os caras são sangue. Inclusive, hoje a gente estava afiando o pitch deles. Afiando o machado. E o novo negócio? Calma que tá longe de chegar no novo. Então tem um clube de benefícios. Tá vendo? A gente desenvolveu aí também uma startup de traqueamento de dados. Eu não posso dar muitas informações sobre ela, porque essa ainda é sensacional. Numa fase específica aí, aquela fase delicada de início, de negociação e tal. Essa como você já... Mas ela é uma empresa que já está no mercado, está longe de estar na fase de MVP, atua aí para grandes seguradoras, e ela tem uma inteligência de dados que é extraordinária. E gozado que esses caras me procuraram para ajudar a dar growth no negócio que eles já tinham. Aí quando eu digo, né, a questão do enxadrista, ecossistema, estrategista, ele me falou uma coisa, entrou... Ele estava pedindo ajuda para escalar ela no digital, né? Aí saiu do outro lado aqui, eu falei, caraca, esse negócio ele pode ser usado para outra coisa, no digital, para outra coisa. As pessoas no digital não fazem isso assim, 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 assado. E sabe aqueles cara nerd, criado em quarto escuro, monstro, os cara faz qualquer coisa. Cara, os caras em uma semana criaram a ideia que eu tive, criei um modelo de negócio que atua na recorrência, atua no faturamento, atua via consulta, então é um negócio muito foda. Em breve eu vou trazer ele para o mercado, não vou dar muitas informações aqui. Então, quando lançar vai ter que voltar aqui, né, galera? Episódio 2. A gente faz esse sacrifício. Sacrifício. E, bom, então, a área de alimentação, o clube de benefícios, tem essa startup, tem a Astronautas, que é uma produtora de filmes. A gente adquiriu recentemente a Astronautas, nos tornamos sócios do grupo. Então, a produtora... Que não é só uma produtora, né? Não é só uma produtora, tem agência de marketing, os caras atuam governo, atuam mercado privado, negócios locais, lançamento, 360. Então, eu adquiri também pelo sangue ali dos sócios, adquiri pela estrutura, pelo track record, os caras são monstro, tem 21 premiações em Cannes. Só isso. Só isso. Os caras são absurdos. O cara que eu mais conhecia era um cara de São Paulo, tinha 8. O cara tem 21, então é um monstro. Os profissionais da agência de marketing são super competentes e eu vou trazer o meu ecossistema do digital e de negócios locais também para enriquecer isso. E recentemente a gente adquiriu o YOLO Cowork, que vai deixar de ser um cowork e vai se tornar, de fato, um ecossistema. Eu falo muito dessa palavra do ecossistema e eu lido muito assim com os meus sócios e tal. Em todos os negócios a gente vê isso. Algumas pessoas falam, cara, que tese doida, assim. É alimentos, é evento, clube de benefícios isso tudo se conecta, e né? tal, onde isso tudo se conecta. E se você quiser entender onde tudo isso se conecta, vai lá no YOLO, que tá tudo conectado lá e tá acontecendo. Hoje o dia inteiro eu vi isso, ontem à noite um evento de publicidade, então é a locação do espaço,
de um rooftop, de um auditório, de uma sala, de uma posição comercial. O cara que alugou, ele quer uma produtora de vídeo, ele vai precisar de uma ilha de edição, ele vai subir-se a algum lugar, ele precisa de uma estratégia de tráfego, ele quer trazer patrocínio para um podcast e ele não tem noção de como isso é construído. Tem um copywriter lá também. Lá no Iolo a gente está parcerizando com BPO financeiro, BPO de RH, planejamento tributário, parcerias com escritórios de advocacia que são proeminentes. Saulo está, graças a Deus, aí a gente vai conseguir fazer uma boa parceria nisso tentando também. vender para ele, né? Aqui, ó. Aí, na hora, hein? O timing do cara é brabo, eu vi lá no espelho. Então, assim, virou, de fato, um ecossistema, onde a ideia do ecossistema ali na Iolo é beneficiar quem faz parte dele e aqueles que vierem até ele. E quem que está indo até o Iolo? Acabou que isso tudo virou um imã. Então, tem alguns donos de startups, tem alguns empresários de ramos diferentes que vão lá bater papo, aí descobre e o cara meio que não sai de lá. Né? Então, a gente viu sinergia em um monte de coisa. Então, o Rooftop beneficia a empresa de eventos de AIB, que está na área de alimentação. Aí o cara contrata astronautas. Aí o cara fica quer fazer lá, um evento, aí tem o chefe lá para dar uma tem o experiência. chefe lá, tem a área de coquetelaria. Então, assim, eu dei um tiro no que vi, acertei 100 coisas que eu não vi. E é só o começo. O plano é bem maior. A gente colocou um ponto turístico lá agora, você já viu? A gente botou um touro de Wall Street lá, todo mundo vai lá, todo dia tem 10 stories do povo pegando nas bolas do touro. É sério que você fez isso? É sério. É sério. Tem um touro gigantesco. Tinha que ter colocado num lobo guará, né, cara? Sei lá, velho. Não, ali é capivara, né? Que tem de capivara. Nossa, tem muita que capivara tem ali, de capivara lá, não Eu tá colocaria uma capivara azul lá. Assim. E aí, assim, Capivara virou um bem moderna, ambiente. né? Amarela, sei lá. Virou um ambiente legal de network lá em cima. Então, muitos parceiros vão lá, tá rolando muito evento. Visual da ponte Visual, Tá JK. lindo ali. Eu acho Maravilhoso. difícil ter um rooftop com um visual igual aquele. Pôr do sol. Estamos com o rooftop do lado também, que é ainda mais privilegiado da Avenida Paulista ali. Então, são essas as teses, mas assim, agora eu vou começar de fato naquilo que eu segurei para entrar nessa parceria com esse cara que é um grande professor, um grande amigo, que é o meu sócio. E parte dessa negociação nossa, que começou num dia que ele me chamou para desabafar dos problemas 7 horas da noite, e eu saí 11 horas da manhã, depois de 12 garrafas de vinho, muita conversa, a gente saiu sócio. E a parte dessa parceria era eu voltar para o digital. E eu falei, cara, eu vou largar tudo, jogar tudo para cima. Nós vamos construir uma parada foda, mas eu preciso que você saia do outro lado comigo nas doideiras que eu vou criar. Então agora a gente tô tentando seduzir o Galo para ajudar a gente na parte de governança, para educar ali os CEOs. Botar todo mundo na sua CEOs, casinha. em especial eu e meu sócio. Eu acho que muito da responsabilidade do que acontece, né, se não 100% dela, se deve à Você me relação contou uma societária. que a gente não pode contar aqui, mas eu falei assim, cara, não acredito que você fez isso. Eu fiz. Nossa, eu posso contar, eu conto. Você não conta. Cara, eu mandei um. Ah, essa daí é Essa foda. é foda. Eu mesmo. Eu Para. Eu mandei um memorando de aquisição de uma empresa sem falar pro meu CEO. Cara, e o cara que tava. Que recebeu o memorando. Que recebeu o memorando falou com o meu CEO. Falou, não, recebi aqui e tal, não sei o que. Aí ele, não, a gente não mandou nada. Mandou, Leandro mandou. Aí ele trucou. Não, o Leandro não ia. Falei, Não faria não isso. faria isso ele não comigo. faria isso comigo. Velho, eu fiquei de calça curta. É. E aí, enfim, a gente comete esses erros. Eu sou muito centralizador, eu controlo ali a coisa. Nunca vimos isso, né, Não, Galo? então, Nas empresas que a gente esse assessora. é um o maior erro desafio. comum, né, cara? Ele não é só um erro, ele é uma. Como você falou como é que é? Das pragas, Maldição. Maldição. Essa é a maldição do fundador Que cresceu. que cresce. E assim, e é esse cara que eu mais admiro, que ele ainda tá lá. Teve uns que fugiram. E é o cara que também pode afundar o barco todo. Então, Tem exatamente. Não, isso noção disso. assim, em todas as empresas que a gente assessora no escritório que É. cresceram, esse é o grande mal. Porque o cara, no final, quando ele era pequeno e fez acontecer, era tudo na mão dele. Beleza. Então foi a fórmula que ele viu dar certo. Fora as questões emocionais Sim. envolvidas. Exato. Primeira coisa que eu Eu evito. travo muitos negócios hoje, o andamento de muita coisa por ser assim. A palavra que eu mais evito é de profissionalização para esse tipo de
para essa pessoa. É até uma injustiça você chegar para um cara que não tinha nada, levou um negócio de 50 milhões de reais ano, eu chegar para ele e falar assim, vamos profissionalizar a sua empresa. Pô, Amador é sua mãe, né, cara? Essa seria a minha resposta. Interessante isso, porque é isso que vendem, né? Então pronto. Interessante. Olha só o conceito. Você não... Vou profissionalizar o Rodrigo? É complicado. Maldade, né? Agora, ele tem que reconhecer também que ele está cometendo um erro, que é essa maldição, de juntar 2 ou 3 personalidades diferentes numa pessoa só. Isso é muito difícil de fazer. Sim, Raríssimas pessoas conseguem realmente ter essa capacidade. Tanto mais difícil quanto mais negócio você tem, quanto mais chega uma hora que é você tem, impossível. chega uma hora que é impossível. Aí o profissionalizar cara, vamos trazer criar outros estruturas, e estruturas de Exatamente. governança para que o teu processo de tomada de decisão ele siga parâmetros, metodologia. E você foque no que é importante, mas não urgente. Quando você consegue chegar nisso, você está governando. Matriz de Eisenhower. Exatamente, quando você consegue chegar nisso. E a grande dificuldade, eu tenho uma pergunta que é matadora para o empresário fundador, executor, dono, família. É esse cara. Eu chego para ele e falo, seu Joaquim, é a minha persona imaginária, né? Me conta uma história. Ele conta uma história igual a sua. Não, porque o cara mandou... Né? Aí eu faria a pergunta para você, né? Com que chapéu você respondeu o e-mail do cara? Com o chapéu do dono ou com o chapéu do executivo? Ou com o chapéu do investidor? Sei lá. Porque se você respondeu com o chapéu do dono, desculpa, cara, cagou. Se você respondeu com o chapéu do executivo, tudo bem, no entanto, está claro que existe ainda uma divergência entre as funções. Ou seja, você tem que tirar a bunda da cadeira do executivo e deixar o CEO assumir. Exatamente. Esse chapéu e bunda. Então, muito bem, eu acho que mas isso, na minha opinião, é uma evolução. E aí essa minha... Eu ando num problema desgastado que eu quero achar um nome diferente para governança, cara. Porque esse negócio assusta todo mundo. Mas também, se tu achar... Não, vou virar... Vou lançar. Aí eu lanço. Porque é difícil, né? Quer dizer, o que você passou é muito típico. E o fundador, quem está nessa função, raramente reconhece isso. Eu ouvi um cara falar assim para mim, depois que eu insisti muito, era uma decisão também, por que você tomou essa decisão? Aí eu perguntei, por que você está fazendo essa reunião? Ele falou, porque eu sou dono dessa porra. Eu falei, guarda essa frase aí que ela vai voltar para a nossa conversa um dia. Não adianta. Quer dizer, não adianta. É o caminho da solução. E eu estou muito com esse chapéu ainda, em muita coisa dentro da empresa, e que atrapalha. E assim, é legal, eu gosto de manifestar essas fragilidades que muita gente ouve e fala, nossa, investidor, olha o tamanho do grupo, e o que o cara fez é a história. Meu irmão, tem tanto mais erro, tanto erro, tanta dúvida, tanta cagada para chegar nisso, que às vezes se a pessoa souber, ela não gostaria de estar no mesmo caminho e ter tudo isso. Então, salsichas e cozinhas de restaurante, você nunca deve saber, né? Como é que é o ditado. Exato, eu ouço o Rodrigo faz. O Rodrigo é o melhor dos ditados. E o passado das pessoas também. E assim, então isso hoje é uma das coisas que me impede de focar de novo naquilo que eu fui melhor. Que é a parte de lançamento, que é a parte educacional. A gente fala de lançamento, mas é um mercado educacional, né? Então, estou trabalhando isso, quero investir em governança. É um puta do mercado, né? Mercado educacional. Quero desenvolver isto para eu focar naquilo que eu comecei falando, né, que eu não sou bom em nada, mas assim, foi no que eu saí melhor. Então, eu quero... Então, coloquei lá um CEO, a gente tem que trazer outras pessoas, né? O Galo já me deu alguns spoilers aí, a gente tentei acertar a mão no CEO, não deu, estamos namorando aí um CFO. Para eu deixar de ser os C-levels em todos, fora sócio e CVO, enfim, e focar nisso. Então, cabecinha assim, sua para tanto chapéu, né? E é um mundo de muita doideira, muita correria. Hoje, meu irmão, não sei nem dizer o que eu fiz. Eu estou focado só no vinho que eu vou tomar mais tarde agora, porque eu venci o resto do dia. Mas isso é legal, é uma jornada, é uma caminhada. Eu tô com 38 anos, teve uma história bacana que me ajudou a chegar até aqui. E eu estou muito mais interessado no que falta eu agregar para ver onde que eu vou conseguir chegar e levar, né? O chegar é levar, acho que hoje tem uns 280 funcionários, alguma coisa assim. Pô, e muitos negócios, muitas vidas, muitas empresas, o benefício tem aí 25 mil beneficiários. Maravilhoso. Astronautas têm uma bagagem violenta. O Iolo ali, a gente está começando um ecossistema. A empresa de alimentação, nossa, quantas pessoas não frequentam todos esses lugares, né? Todos os dias. Então tem muita história
E eu gosto muito de me formar, de afiar o machado, né? E eu mesmo me atrapalhando nisso. Então é a hora de passar o bastão e tudo mais e tal para conseguir vivenciar isso. E muito empresário morre na praia, muito expert morre na praia por não conseguir reconhecer isso. O Galo, aí eu queria aproveitar esse depoimento do Leandro, porque muito empresário morre na praia ou tá vivendo mais ou menos essa mesma dor. Você como expert em governança? Eu chamo governança transformadora, por enquanto, na falta de um argumento melhor. O que você diria assim pro Leandro para essa... Bom, eu posso resumir aqui o que a gente já gastou. Alguns pores... Puta, essa foi foda de... Minha mulher vai me matar se eu não acertar esse plural. Pores do sol, porque o sol é um só, então ele não pode ser flexionado. Pores do sol. Tomara que eu tenha acertado. Os sóis já se puseram muitas vezes. Sóis não dá. Pores do sol. Então, o caminho é aparentemente simples. Você dividir funções, estabelecer papéis, criar uma divisão bem clara das responsabilidades e deveres de cada uma dessas funções. E aí vem a parte que a gente não conta para ninguém, que é estabelecer rotinas de comunicação para que tudo isso fique claro entre eles e claro para todo mundo, né? Então, os famosos rituais, né? Porque o pessoal que vai falar de governança, normalmente eles falam sempre de trás para frente, né? Para começar, todo mundo vamos fazer um conselho. Tá bom, cara. O conselho, eu brinco, é só o cume interessa, né? Cume, pessoal, é do Everest, pô. O pessoal já leva na maldade. Quase que o YouTube me bloqueia agora aqui na hora. Comer interessa. Então, o conselho, ele é o conselho, ele é a manifestação final de um processo de governança muito bem instalado. Que se estiver lá sozinho não adiantar de Pô, nada. aliás, ele atrapalha. Né? Porque ele vai ficar lá tomando champanhe e uísque e fumando charuto, falando bobagem. E as coisas aqui embaixo vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Uma história rápida do meu filho interessante, que ele tem uma empresa que já deixou de ser startup, graças a Deus, e que ele fala que... Graças a Deus. Ele ama o startup. Não, eles ganharam um investimento anjo de um grupo de investidores, também não vou falar o nome, e que eles falaram assim, não, cada reunião do conselho ia um representante desse grupo, né? Como representante dos investidores. Só que variava o representante. Então, chegava uns tiozinhos lá de bolsinha pochete, né? Pochete. E teve um que eles faziam, só para vocês entenderem, a empresa deles fazia um bote. E chegou numa fatídica reunião que o tiozinho falou assim, pô, por que a gente não faz um bote, hein? Então, ficou claro que aquele conselho não funcionava para nada. Ele era um conselho de investidores, como, diga-se de passagem, a maioria dos conselhos prestação de contas, no máximo ali. Ele é um conselho de controle. Eu quero ver se você não está fazendo cagada com o meu dinheiro, onde você está gastando minha grana. Um touch point para saber se você não está fazendo cagada. Então, assim, a minha sugestão é sempre que você começar do que você tem e, em cima daquilo, fazer ter um bom entendimento da realidade que você está vivendo, da realidade que o teu negócio tem. Por exemplo, seu negócio. Seu negócio é um negócio desafiador. Ele tem áreas que são díspares, né? O que restaurante tem a ver com astronauta filmes? Ou com produção de marketing. E tem digital e brick and mortar. Exatamente, né? Então, entender essa realidade primeiro e desenhar de baixo para cima eu chamo isso aí de uma mentalidade governante. A mentalidade governante, ela é apenas o seguinte, eu tenho que entender como eu dirijo o meu negócio, porque o empresário, ele passa a vida inteira ou aprendendo sozinho, na porrada, intuitivamente, ou alguns agora indo lá para os G4 da vida, né? Aprendem técnicas de gestão. Então, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de marketing, gestão de finanças, muita gente, mas a governança ela é muito mais do que isso. A técnica você tem que aprender como dirigir o seu negócio. Onde eu quero chegar, para onde eu vou, E, obviamente, tem uma parte de controle, né? Quer dizer, você tem que ser capaz de, para fazer tudo isso, ter certeza que as suas coisas que estão sendo propagadas de cima, as suas direções, né? É uma merda, porque o termo foi caducado no Brasil. Nos Estados Unidos, director é o cara que dirige a empresa. Seria o conselheiro, né? Seria o conselheiro, ou então o dono
no papel de diretor mesmo. Aqui, diretor subordinado do vice-presidente, né? E manda só no gerente geral, mais em ninguém. Então, é um problema. Mas basicamente é isso. Quando você entende como funciona aquele negócio específico, você é capaz de desenhar um modelo de governança para ele, que não necessariamente implica em você ter conselhos e coisas. Pode até ser que você chegue lá. Agora, os rituais são importantes. São importantes, né? Quando você cria essa metodologia, ou quando você coloca isso, se você não tiver o ritual, você vai perder o tecido conjuntivo das coisas que estão acontecendo. Legal, bacana. Uma aula de governança em Não, 2 em minutos, 3 né? minutos, Meu atual esforço semanal, né, como eu mais tenho empregado o meu tempo, é lidando com os meus sócios, CEO e tal, né, para eu deixar, né, de fazer essas cagadas que eu falei. Mas cuidado, essa também é uma recomendação meio precisa ter pueril, método, né, para fazer isso. Você tem que largar a mão. Lógico, claro. Você tem que largar a mão da execução. É legal. O que eu vejo muito acontecer? O cara, a gente estava brincando aqui antes da nossa conversa começar a ser gravada, né? Que eu falar que o pior conselho que pode dar para alguém é seja você mesmo. Cuidado um com o que conselho desejas, perigoso, né? né? Então, esse é um conselho péssimo para você dar para um empresário de sucesso que está vivendo essa dor e tem outro gatilho que eu considero muito, que é o gatilho da solidão. É foda você decidir as coisas sozinho. O gatilho da solidão, esse aí mata. Eu me lembro que eu fui operação, COO e tudo, diretor de operações durante décadas. E tinha dia que eu acordava massacrado. Eu sabia que eu ia levantar da cama para enfrentar problemas e que tinham 3.000 famílias que dependiam da minha decisão de resolver aqueles problemas. É dramático. Brabo. É dramático. Aí você chega para esse cara e fala assim, não, Leandro, sai da operação, mas se você... Isso aí, para mim, é um abandono de menor, né? Abandono de incapaz aqui. Já os doutores, né? Abandono de incapaz. Né? Você larga um negócio seu, vira as costas. Eu vi outro dia um corte já que a gente está falando de corte, do menino do Ricardo Eletro lá. Bom, não sei se vocês chegaram a assistir. Não. E ele faz uma metáfora meio rasa, mas tudo bem, ela é boa. Ele fala assim, você entrega seu filho para babá, mas você não deixa de olhar. Se o seu filho estiver se afogando no mar, você vai mergulhar e pegar ele. Dane-se que você... não, está com a babá. A responsabilidade é sua, babá. A responsabilidade, então eu sou filho. Né? Então, assim, eu vejo a possibilidade de você fazer isso de forma... não é nem organizada, de forma estruturada, né? E sob controle, até porque você vai fazer isso em etapas. E cada vez que a gente vence um cliente, uma condição, isso aí, é impressionante. Você vê que é viável e aí os indicadores, que eram aqueles indicadores lá muito palpáveis, faturamento, margem, churn e outros que você quiser escolher, melhoram todos. É impressionante. E você não é capaz nem de dizer objetivamente quais daquelas medidas trouxeram aquela melhora, assim, em termos de dinheiro, né? A menos que você vá realmente pegar umas coisas muito específicas. Então, isso aí é o caminho, cara. Na minha opinião, né? Eu tenho clareza que hoje, no ponto em que eu cheguei, no que o grupo virou e para onde a gente está indo, né? Eu e meu sócio, a gente se fala de manhã até de noite, sim. A gente precisa implementar justo isso, a mão da governança, para que aquilo que... a visão consiga ser implementada de fato e de maneira profissional, sem que vá exaurir a vida. O que não impede que você tenha função executiva num dado momento. Mas claro. Esse era o exemplo que eu ia te dar. E eu não quero sair dela. Tanto que, por exemplo, na Bridge, que é a parte da empresa do digital, no Iolo ali, eu quero ser à frente, quero ser o head. O Rodrigo gosta muito de estar nos restaurantes e tal, mas não dá para estar... Cada um na sua, né? Mas também não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Também não precisa. Né? Mas tem aquela questão almática, né? Então a gente vai continuar operando, vai continuar botando a mão, mas precisa ter essa governança bem estruturada. Mas esse era o exemplo que eu ia dar da governança e do método, um dos pontos importantes, que eu ia falar exatamente isso. Eu falei assim, eu tenho certeza que você passa o dia inteiro conversando com o teu sócio. Nossa. O dia inteiro. E isso pode ser prejudicial até para a relação. Porque se você não tem um ritual e o foro adequado para tomar uma decisão, beleza, você pode continuar passando o dia inteiro falando com ele, mas, cara, tal dia, tal hora a gente vai tomar essas decisões aqui. Tais assuntos, beleza, formalizou, tá aqui.
E não precisa ser uma... A gente tá falando aqui de ritual de meta, não precisa ser um negócio rígido, Não, né, cara? não. Precisa ser, A palavra ritual é meio ruim. Vou mandar uma notificação pelo correio. Pô, não. Mas, cara, é uma agendinha ali marcada. Proposta de pauta, ata, não, essas coisas, enfim, podem ser necessárias em alguns processos. Outro dia me fizeram essa pergunta, um par de entrevistadores também, bastante, e eles fizeram, a gente estava falando de governança, e o rapaz trouxe essa questão. Vem cá, mas isso aí não é para mim não, né? A nossa empresa é muito pequena. Eu falei, vocês se reúnem para conversar coisas? Ah, todo dia. Que tal se vocês pegarem um dia, sexta-feira, para só falar de estratégia? É proibido falar de assuntos operacionais. Proibido, né? O fulano chegou atrasado. Não, isso nós vamos falar disso aqui agora. Deixa para segunda. Quando você começa, pelo menos isso, e cada um vai achar o seu jeito. Isso depende muito da cultura da empresa, né? Que, obviamente, deveria, em tese, ser derivada da cultura dos seus fundadores. Nem sempre é assim. Isso já é um primeiro problema de governante, né? Quando você tem culturas diferentes ou diversas dentro do negócio que estão divergindo, na realidade, do que vem de cima. E aí, a partir daí, tudo está certo, porque tudo vai contribuir para esse caminho de governo, né? Esse caminho mas é um controle sadio, né? Quer dizer, você tem direito e dever de controlar o que está acontecendo. Você tem que tirar seu filho da piscina se a babá não olhou para ele. Você tem que demitir a babá e contratar a nova. E ao fazer isso, aprenda. Será que o meu processo de contratar babá tá bom? Exatamente. Pode ser que não esteja. Exatamente. O negócio é toda uma sequência, entendeu? Errou no recrutamento, vai gastar dobrado Ou será no que eu posso permitir que a babá leve meu filho pro mar? Pronto, exatamente. A babá foi bem recrutada, mas aqui tem um limite que ela não pode ir pro mar, né? Assim, pegando a analogia do galo da babá. Não, mas é isso. Não é nem minha, do Ricardo Eletro lá. É do Ricardo Eletro. Ricardo Nunes. Né? Não sei sobre o nome dele. Você contou um erro. Quer adicionar outro? Ou quer falar um acerto? Tem outro. Eu ter demorado a iniciar a minha carreira enquanto expert. Né? Essa coisa que antes era nossa, eu não sou bom em nada, então vou jogar um pozinho de pirilim-pim-pim em quem é. E aí, na verdade, eu estava comprovando, e o mercado já via que eu era bom naquilo. Aí eu podia ir para uma carreira de expert, de um cara que é um estrategista, sei lá, criar um método. Como etc. tem vários. Né? Como tem vários. E eu ajudei a criar vários. E eu retardei muito isso, né? Mesmo atuando como coprodutor, fiquei ali no bastidor muito tempo. Então eu acho que podia ter acontecido uma corrida paralela. Isso foi um erro que retardou algumas coisas, foi bom por outros lados. Né? Então a questão do consultor migrar ali para sócio não foi um erro exatamente, né? Não entendam que se você é um consultor não se torne sócio. Não, lógico. Foi Naquele da tua realidade. momento, na minha realidade, não foi interessante, e não foi interessante várias vezes. Mas, engraçado, foi num curto espaço de tempo. Mas por que você acha que você demorou para virar expert? O que hoje... Cara, eu acho que todo mundo tem, assim... bom, não sei todo mundo, né? Mas eu converso com muitas pessoas, eu já treinei muitas pessoas. Quando eu era advogado, eu assessorei uma empresa de desenvolvimento pessoal, né? E aí eles não tinham dinheiro para me pagar. Então eles pagaram com treinamento. Então eu fiz startup pagando com equity. Você vê que o Galo tem um trauma freudiano com startups, cara. Eu não preciso, não. Eu quero só meu dinheiro de volta. Esse tratamento é Pix, né, Galo? Esse é Pix, E, cara, eu me tornei master practitioner em PNL, não sei o que e tal. Então, assim, eu treinava ali a galera e tal. Então, eu vi muita gente lidando com, assim, meio que a síndrome do impostor. Será que eu imaginei que será você que eu fosse sou bom isso. mesmo? Será que eu, na hora que a câmera estiver ali na minha frente, eu vou saber variar, trabalhar senoides comunicativos e tal, botar o pitch que eu ensino os outros a fazer? Então, eu fiquei com uma besteira. E o que me destravou foi, sabe quando é a necessidade? Nossa, o Galo bateu o carro, ele não vai poder estar na live. Cara, é a live de venda. E o Galo, Leandro, tem como você entrar? Foi você que escreveu o que tinha que fazer. Tá. É o jeito, né? Meio que foi na tora. Eu não queria que tivesse sido assim. Queria que tivesse sido uma escolha. Então isso retardou muito. E nesse momento da empresa, o grupo está num ponto suficientemente articulado, apesar de eu ser controlador e tal, mas está suficientemente articulado para eu focar nisso. Meu sócio
quer que eu foque nisso. Então, assim, por isso que eu articulei esse ecossistema, tô gravando todos os dias, a coisa tá acontecendo e tudo mais, né? O monstro tá saindo de novo de dentro da jaula. Mas esse atraso eu acho que foi muito por conta disso. Foi uma questão de confiança, mesmo tendo trabalhado desde cedo, mesmo tendo colocado a cara a tapa. Rolou alguma coisa aí, eu tenho que fazer aí, sei lá, uma constelação familiar, uma terapia, para entender isso daí e ver o que rolou. Mas rolou. De fato, sim, rolou. Claro. E atrasou muita coisa. Eu acho que foi isso. Vou perguntar o acerto, os livros, as redes sociais, mas só lembrar você de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece que é empreendedor. Manda aí, manda para amigo, manda para família, manda no grupo manda para os inimigos também. Manda para os inimigos manda para quem tá te devendo. Manda para quem tá te devendo, fala assim, manda o Pix, mas assiste esse podcast para ver se quem sabe você aprende com o Galo, 12, com o Leandro. 2, 4, e lembra de prestigiar nossos patrocinadores. Agradecimento especial e recomendação especial da Advalor em Contabilidade. Cara, livro. Eu li muito a Bíblia. E a Bíblia me ensinou muitas coisas. Lá no meu escritório eu tenho uma estante dessa assim, topada de livro. Então eu leio comportamento humano, psicologia, eu leio marketing pra caramba, né? Obviamente. Eu leio livro de startup, estratégias e tal, né? Mas assim, eu li muito a Bíblia. Foi um dos livros que eu mais li. Não só aquele cara que, nossa, tal lugar, não sei o quê, tá escrito isso. Não, nunca fui, nem nada, nem no direito, estudando processo civil ali e tal. Mas eu vi que aquilo... Houve uma conformidade muito grande dentro de mim, no meu modus operandi, de tudo que eu fui amealhando na literatura, em especial bíblica ali. Não sou um cara extremamente religioso e tal, nada. Mas estudei muito a Bíblia. Foi um livro que bateu muito comigo, então eu li bastante. E, assim, basicamente a Bíblia foi o que mais me transformou. Eu poderia falar de várias outras coisas, de copy. Eu estudei muita copy. Eu estudei uns 10 livros de copy. A Bíblia é o livro mais recomendado no Rainmakers. Mas quem recomenda a Bíblia ganha direito de recomendar mais um. Então você pode recomendar mais um. Maravilha. Great Leads. É um livro de copy incrível. Ele, assim, foi um livro que me ajudou a metodificar, vamos lá, a tirar de dentro da cabeça do que eu via os palestrantes falarem, que é salvo engano, do Masterson, junto com o John Ford. Um deles usa um nome diferente, né? Um nome de artista. Assim. Aí eu talvez esteja falando o nome da mesma pessoa, mas são dois. Tá, mas a gente vai botar vai botar na descrição aí o link para você comprar. É incrível. Era muito difícil de achar esse livro e só dentro de Masterminds você ganhava esse livro. Né? Eu me formei como copywriter, eu fiz Copy Camp junto com o Beto, do Grupo Agro, né, que é o dono da Empíricos. Quando não tinha muitas formações, tal, e esse era um dos livros que a gente ganhava, um dos vários livros que eles deram, né? Arquitetura da Persuasão e tal. Mas Great Leads foi um livro que foi muito bacana e é um livro mais técnico, né? Para sair da Bíblia. Show. Né? Então, Great Leads foi um livro que me ajudou muito. Galo, quer recomendar um livro? Eu gosto do autor do primeiro livro dele, Jesus. Cara brabo. Isso aí estava a mensagem do homem, né? Uhum. Assim, eu não sei se é o mesmo autor, mas um livro que tem feito a minha cabeça ultimamente, então, ele é meio difícil, assim. Aliás, quando você começa a falar dele, os primeiros conceitos, eles criam eles suscitam essa discussão que no nosso caso é produtiva, às vezes ela é muito confrontativa. Chama-se, o título dele é em inglês, eu nunca vi esse livro em português, chama-se Ready, Fire, Aim. Sim. Prepara, tira e aponta. Excelente. Aí você fala assim, não está errado, prepara, aponta, tira. Não, então, não é do mesmo autor, não. Não, o cara chama Masterson também, eu acho. Parece. Se a minha memória não me falha. Vou botar aí também na descrição. Esse livro, se você quiser ler os 2 primeiros capítulos, já está bom. A nossa conversa aqui é muito interessante sobre a questão de se vende ou não vende. Está lá um capítulo inteiro dele. Massa, aliás, ele tem um box daqueles de evidência que ele conta, eu até admito que eu roubei a narrativa, que ele conta exatamente uma história que provavelmente fictícia de uma pessoa que chega para ele querendo abrir um negócio com tudo pronto. E, inclusive, ele fala que ele descobriu que aquele negócio não ia dar certo quando ela passou o filme promocional do negócio. Aí ele falou, lindo, super produzido. Ele ficou pensando, quanto será que ela gastou para fazer isso? Né? Para quem que ela perguntou se esse produto é ou não útil?
Né? Então é interessante, assim, eu acho que é um ponto, talvez ele seja um pouco definitivo demais, assim, na forma com que ele apresenta, e eu até suspeito que o autor é uma persona, tá? A historinha que ele conta da vida dele na introdução é muito fajuta pro meu gosto. Outra coisa que eu leio muito são swipe files. São copies de sucesso do mundo inteiro, que eu também tive acesso por conta desses grupos de formação de copy. Então, isso é uma coisa que eu, poxa, por muitos anos da minha vida, eu lia todo dia uns 3 e eu escrevia copy. Eu treinava, né, dessa forma, lendo e escrevendo. Então, eu li muito swipe file. Dificuldade, que eu não era o cara que manjava muito de inglês e muitas delas são em outra língua, então eu ia traduzindo. Luta. É isso, treino, né? Treino. E o maior acerto da carreira? Ter casado com a minha esposa. Posso dizer que foi da carreira. Galão. Rendeu uma pizza boa. Rapaz. É o louco, hein? Cara, mas foi porque acertou na vida espiritual, na vida familiar, na carreira e tudo, porque que carreira? Eu não sou um profissional de uma carreira única. Eu acho que a advocacia, empresariado, tudo são igual dedos da mão, né? Eu posso ser o que eu entender, que eu posso ser, o que eu quiser me formar e tudo mais. Mas, essencialmente, eu sempre tive a minha família como um eixo, a partir do qual eu trabalho todas as outras coisas, né? Então, por exemplo, eu neguei ir para o exterior, eu neguei fazer algumas coisas porque minha família ia ser abalada naquilo. Neguei recentemente, no ano passado, mudar de Brasília para ir para um grupo muito grande, talvez o maior, em especial na área de infoproduto, para não gerar esse impacto. E eu dou conta, eu sou hominho, dá para fazer as coisas aqui. Então, assim, minha esposa começou dela ali, né? E meus filhos e tudo mais, hoje a família que eu tenho, isso aí para mim foi o maior acerto que eu tive. Mas se fosse profissional na carreira, seria ter entrado no mercado de lançamentos. E foi uma jornada, não foi? Sim. Uma virada. Tipo, uau, isso foi a minha maior... Ter entrado e com o timing, né? O timing bom também. Você vê que o timing faz a diferença. Né? Mas é interessante, eu queria puxar um gancho aqui, porque a gente conversava antes de gravar. O comentário era como a gente acertou na escolha das esposas. Vocês dois falavam isso, eu acrescento. E como isso é importante. O papo de família e tal. Não existe essa divisão de vida dentro do ser humano. Né? Como o papo de fé e tudo bem, eu concordo que religião é uma coisa um pouco mais... Sim. Mas a fé, ela tem que existir. Se o seu lado espiritual não está certo... E ela compõe você. Se você não está alinhado com alguma coisa, seja lá o que for. Eu tô alinhado com o que eu acredito, né? A minha fé, ela é realmente inabalável. Mas isso aí faz muita diferença. O que eu tô querendo dizer, galera, assim, eu também acho que você tem que ter fé, mas... a minha fé não tem nada a ver com a minha vida de empresário. Bullshit. Você é uma pessoa só, composta por esse mosaico aí. Eu entendo que... Perfeito. Bom, não... Nós somos como um rio, né? E a gente vai desaguar em pelo menos 5 águas da vida, né? Saúde, trabalho, amor, família e espiritualidade. Podem existir outras, ou a gente pode batizá-las de outra forma, mas eu norteio minha vida com base nessas águas e eu sou aquele cara, né? Nunca você vai olhar e é a mesma água do rio que está passando ali. Claro. E a gente vai transpor muitas barreiras nisso e a gente vai abrindo outros caminhos também, né? Então, eu tenho muito essa crença. Também. E sim, isso aí foi para mim... Ela nem imagina o quanto foi uma tacada muito boa. Meus amigos, muito obrigado. Que agradeço. Diga suas redes aí. Ixi, onde o povo te acha. Uma só, pode ser um LinkedIn, Instagram. Uma rede onde você não vai achar nada do que eu falei, nada profissional. Leandro HQC. Meu nome é Leandro Herbert Queiroz Calante, então é Leandro HQC. Lá você vai ver o bastidor. Hoje tá lotado de coisa lá. Bastidor do dia a dia do empresário. Nosso Rainmaker, o cara faz chover, não faz, Galo? Merece o troféu. Esse cara é bom. Merece o troféu. Merece pra caramba. Com orgulho. Fiquei feliz demais de ser convidado. Fiquei feliz demais aí de quem veio parceirizar esse convite. Isso é eu ouvi falar muito do Saulo, como o cara é um gentleman, um baita entrevistador, foi muito bom, obrigado, fiquei super à vontade, foi muito legal. Galo, tenho uma admiração gigantesca, né? Espero que a gente possa trilhar aí esse caminho de amizade. Eu falei ali, vocês dois são meus mais novos velhos amigos. É difícil isso depois de velho. É um círculo fechado, eu tenho muita honra de fazer parte desse círculo. Eu também.
Obrigado a vocês. Galão, se despeça aí também. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom, né? Aprendi coisas hoje, né? Claro. Eu brinco que eu tenho gostado muito dessa atividade de mentoria, porque é incrível. No início você acha que você vai ter que gastar muito do seu conhecimento e ensinar, e você, na verdade, aprende muito mais do que cada dia um truque novo e cada dia uma ideia nova para frente. Então, eu agradeço sempre. Quando precisar, é só chamar. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Se algum insight, se a gente gerou algum valor para você, curte, comenta, compartilha e se inscreve. Até a próxima. Valeu.